O protagonista, para se aproximar da protagonista, me arrastou propositalmente para a confusão, sem imaginar que todo o grupo principal conseguia ouvir meus pensamentos, então aproveitei a situação e caí em uma piscina de meio metro de profundidade. Preparei-me para me afogar, mas acabei sentado na água rasa, resmunguei mentalmente. Como o protagonista consegue precisar ser salvo pela protagonista? Ela chegou ao local, ouviu isso e caminhou diretamente até mim, estendendo a mão. Irmão Mu? Fiquei encarando o sinal lacrimal no canto de seus olhos por um momento, pensando que essa deveria ser Gu Nianxi. Ela é bem bonita, com uma aura forte e temperamento de rainha desde que apareceu. Sua mão hesitou por um instante. Talvez tenha entendido que eram meus pensamentos. Olhei para a mão estendida dela e depois lancei um olhar para Ito Shen, que estava furioso ao lado. Pensei comigo mesmo, se eu segurar a mão dela, será que serei assassinado? Dei um puxão nos lábios e segurei a mão de Gu Nianxi. Quanto tempo, irmã Nianxi? Usei o impulso para me levantar, todo desgrenhado. Gotas de água caíam da barra da minha calça. Gu Nianxi viu e tirou o casaco para colocar sobre mim. Quanto tempo? Como está o pé? Torceu? Balancei a cabeça indicando que estava tudo bem, admirando mentalmente a gentileza e a atenção da protagonista, mas lembrei-me de que ela seria forçada a se separar após conhecer o protagonista. Depois de tanto tempo sem nos vermos, ela acabou se tornando o maior peixe no aquário do protagonista e, no final, ainda me mandou para a prisão. Suspirei por ter retirado facilmente o elogio à sua gentileza. À frente, Liu Huyan soltou uma risada, e Shen Yan e Leng Qingyu também não conseguiram esconder o riso. Como amigas íntimas de Gu Nianxi, elas sabiam que ela tinha uma paixão de infância, um garoto que a acompanhou carinhosamente após ela ter sido sequestrada. Ele era a parte mais terna em seu coração, e acontece que esse garoto sou eu. Infelizmente, no futuro, Gu Nianxi se tornou uma das presas do protagonista. E, por causa dele, ela me mandou para a prisão. De repente, Leng Qingyu caminhou até mim. Olá, você é o irmão Mu de Jian Xuejia, de quem Nianxi tanto falou, certo? Sou amiga dela, Leng Qingyu. Ela tinha um cabelo curto e prático, usava óculos de meia armação e era serena como Jade. Assenti educadamente para cumprimentá-la, lamentando mentalmente que, no futuro, ela desistiria de competições importantes por causa do protagonista. Quase arruinou a empresa e ainda assim não conseguiu um único olhar do protagonista. Leng Qingyu reagiu de forma estranha devido ao seu trágico destino futuro. Ito Shen sentiu a tensão de Leng Qingyu e teve um pressentimento ruim. Eu sou amiga da Nianxi. Chamo-me Liu Huyan. Já que você chama Nianxi de irmã, pode me chamar de irmã Huyan também. Ela sorria como um cachorrinho adorável. Respondi com um sorriso simpático enquanto pensava. A terceira protagonista é tão fofa, mas é uma pena que, devido às provocações do protagonista, ela romperá relações com a irmã Liu Huyu, acabando por causar a morte da irmã ao tentar salvá-la, terminando isolada e abandonada por todos. Ela então disse, eu sou. Adivinha só, ao ver meu canto da boca se contrair sem palavras, ela desviou o olhar como se não pudesse suportar ver aquela cena. Shen Yan se apresentou novamente com alegria, fazendo uma piada. Prazer, meu nome é Shen Yan. Olhei para Shen Yan, que sorria de forma bajuladora à minha frente, a famosa Rainha do Mar do livro original, e lancei-lhe um olhar de piedade. Shen Yan ficou confusa com o olhar. O que há comigo? O que eu fiz depois? Por que você me olha com pena? Ela não foi afetada da mesma forma antes. Realmente a pobre coitada da Shen Yan. Sorri para ela. Olá, eu sou o irmão Mu. Shen Yan sentiu em meu olhar o brilho de um amor paternal. Sentiu que eu estava sendo parcial e disse, enlouquecida. Por que você não continua falando? Nesse momento, todos notaram o negligenciado Ito Shen. Ao ver a cena, Ito Shen quase quebrou os dentes de tanto cerrar a mandíbula. Droga, ela que deveria ser o centro das atenções. Por que estão todos ao redor dele? Ela pensou, insatisfeita e em pânico. Era para este ser o roteiro dela. Por que me tornei o foco das atenções? Ela recuou reflexivamente um passo, apertando o colar. Ao ver o olhar frio de Gu Nianxi, ela disse, tremendo, irmã Nianxi. Eu não disse aquelas coisas, nem a empurrei de propósito, juro que não. Com os olhos cheios de lágrimas, ela olhou para Gu Nianxi de forma patética. Como você pode não acreditar em mim? Gu Nianxi ficou confusa com o garoto que a chamava de irmã Nianxi, Shen. Ela, preparando-se para estender a atuação, avançou. Irmã Nianxi, finalmente encontrei vocês. Pensei comigo mesmo, a protagonista reconheceu seu salvador, mas que pena, ela não sabe. Que todo o sofrimento que passou foi por causa dela.
Será que ela continuaria tão feliz se soubesse? Afinal, ela já tinha escapado do sequestro, mas foi capturada e arruinada por culpa dela. Hoje é o dia de recepção dos calouros. A voz do diretor ecoa pelo amplo auditório. Gunyang-shi divaga durante o discurso entusiasmado. Ela reencontrou duas pessoas do seu passado hoje, uma delas sem nem ter tempo para uma conversa trivial. Mas acabou ouvindo meus pensamentos por acaso, além de descobrir o futuro trágico que a aguardava, junto com suas amigas. Não sei o quanto desse pedido de desculpas é sincero. Devido à urgência, Gunyang-shi apenas me acompanhou para trocar o uniforme encharcado. E então fomos juntos para a cerimônia de abertura. Agora, sentada em seu lugar, ela finalmente tem tempo para organizar seus pensamentos caóticos. O celular vibra. Gunyang-shi o pega e vê que há mensagens no grupo que compartilha com Liu Huyan e as outras três. Liu Huyan, vocês todas ouviram o que o irmão Mu disse hoje? Não devo estar tendo alucinações, certo? Leng Qingyu, eu ouvi. Shen Yan, eu também ouvi. Não, espere. Eu não ouvi o meu final. Por quê? Vocês viram o jeito que ela olhou para mim. Quem não sabe até pensaria que não tenho muito tempo de vida. A farsa foi revelada. Gunyang-shi. PFF. Gunyang-shi riu alto. Eu também ouvi. Não é uma alucinação auditiva, mas parece que apenas nós conseguimos ouvir. Será que é porque somos os protagonistas a que ela se refere? Gunyang-shi relembrou cuidadosamente as reações das pessoas ao redor naquela hora. Parecia que ninguém mais tinha ouvido. Leng Qingyu. Aquele seu salvador, Itujo, é o protagonista que o irmão Mu mencionou, certo? Parece que somos os personagens principais de uma mesma história. Liu Huyan, mas eu observei um pouco e aquele Itujo parece não conseguir ouvir os pensamentos do irmão Mu. Por quê? Ele não é o protagonista? Gunyang-shi, você acabou virando o step do seu salvador. Virar step do salvador é uma coisa, mas ainda mandar o irmão Mu para a prisão por causa dele. As três responderam a uma mensagem juntas. Logo depois, recebi uma notificação do sistema. Gunyang-shi dissolveu o grupo. A cerimônia de abertura terminou rapidamente. Os alunos se levantaram e saíram em ondas. Eu acompanhei a multidão para fora do auditório em direção à nossa turma, na sala da primeira série B. Os alunos já começaram a conversar. Quando encontrei a sala, 1/3 dos 40 lugares já estava ocupado. Mas nem as protagonistas, nem as coadjuvantes, nem os protagonistas ou coadjuvantes masculinos tinham aparecido. Quem diria que eu seria a primeira a chegar? Procurei um lugar no fundo, perto da janela, e me sentei, olhando para fora enquanto esperava a chegada dos personagens principais. No enredo original, eu fui incriminada por Itujo e caí no lago, logo após participar da cerimônia. Ao chegar na sala, vi as 4 protagonistas sentadas ao redor de Itujo, enchendo de atenções. A dona original do corpo ficou triste por ninguém acreditar nela, nem Gunyang-shi acreditou, então ela silenciosamente escolheu um lugar e se sentou. Ninguém na sala queria se sentar com ela, apenas o futuro vilão secundário, Tong Zhou, estava disposto a sentar-se ao lado dela. De certa forma, isso estabeleceu uma base sólida para a futura sentença de prisão dos dois. Mas agora, não houve mal-entendidos por parte das protagonistas. Itujo não caiu na água e até me pediu desculpas. Embora Itujo ainda tenha se reaproximado de Gunyang-shi, seguindo a situação da manhã. Acho que não serei isolada pela turma, certo? Embora, ser isolada ou não, não me importe muito. Mas eu ainda gostaria de sentar ao lado do vilão secundário, afinal ele é o reconhecido galã da escola, se não fosse por Itujo. O coadjuvante masculino não teria se corrompido e feito maldades. Eu estava distraída olhando os pássaros lá fora, quando a sala subitamente ficou em silêncio por um instante. E, logo em seguida, explodiu em sussurros. Caramba, essas garotas são tão lindas! Aquelas não são as herdeiras das famílias Gu, Leng, Liu e Shen? Eu estou na mesma turma que elas. Meu Deus, que turma abençoada é essa? As pessoas ao redor não param de suspirar. Eu viro a cabeça para a porta e as 4 entram uma a uma, caminhando como se estivessem em uma passarela. Uma mais bonita que a outra, atraindo facilmente o olhar de todos, e eu cruzei o olhar com Gunyang-shi. Sorri educadamente para ela, e então vi as 4 caminhando em minha direção. Um aluno exclamou surpreso. Espera, por que elas estão todas cercando aquele garoto? Você não ouviu o que aconteceu hoje de manhã? Aquele garoto parece ser amigo de infância de Gunyang-shi. Não pode ser? Eu não ouvi dizer que aquele que o empurrou na água era o amigo de infância dele. O pessoal da turma comentava em voz alta. Eu olhei para Gunyang-shi à esquerda.
para Liu Huyan à frente, e depois para Lin Qingyu e Shen Yan atrás, um pouco confuso. Eu nem chamei vocês para cá. Por que essas pessoas sentaram todas ao meu redor? Gu Nianxi perguntou preocupada. Irmão Mu, como está seu pé? Vi que você chegou um pouco tarde esta manhã. Está melhor agora. Liu Huyan, que estava à frente, também se virou. Amanhã temos o treinamento de campo. Já que seu pé está machucado e você está pedindo dispensa, seria melhor ir à enfermaria. O treinamento militar para calouros da Academia Luto consiste em 7 dias de treinamento ao ar livre, visando cultivar as qualidades abrangentes dos alunos. Aqueles que não atingirem o padrão perderão a qualificação para premiações e distinções, e serão obrigados a participar novamente no ano seguinte, até que seus resultados sejam satisfatórios. Se não passarem no 3º ano, não receberão o diploma. Pensando no treinamento demoníaco dos próximos 7 dias. Eu assenti, certo, irei à enfermaria à tarde. Gu Nianxi viu minha expressão de quem não tem mais esperança e riu contido. Venha jantar na minha casa hoje. Meu pai não te vê há muito tempo. Eu assenti. Então, hoje darei trabalho ao seu pai. Ito Shen entrou na sala e viu que eu estava conversando animadamente com o quarteto, e que Gu Nianxi estava sentada bem ao meu lado. Por que ele? Ele mordeu os lábios de inveja. Aquele deveria ser o lugar dele. Ele ajustou sua expressão, fingindo estar surpreso, e caminhou até o lado de Gu Nianxi. Irmã Nianxi, que coincidência, acabamos na mesma turma. Depois, ele cumprimentou Shen Yan e as outras uma por uma. Como herdeira da família Gu, o futuro de Gu Nianxi em riqueza e poder era incalculável. E as 3 amigas ao redor dela também não deveriam ser subestimadas, pensou Ito Shen. É melhor todas se tornarem peixes dele, contanto que consigam fisgar a vida estará garantida para sempre. Ito Shen sorriu de forma ainda mais doce e convidou Gu Nianxi, irmã Nianxi. Você é a única pessoa que conheço. Poderia sentar ao meu lado? Estou com um pouco de medo de ficar sozinho. Ele puxou a barra da roupa de Gu Nianxi e suplicou. Gu Nianxi olhou para Ito Shen com sentimentos confusos, emocionalmente. Ela sentia muita gratidão pelo rapaz que um dia a salvou, embora meus pensamentos internos revelassem que isso poderia ser suspeito. Ele realmente arriscou a vida para salvá-la. Racionalmente, ela decidiu sentar-se temporariamente comigo para entender mais sobre o futuro através de mim. Eu já prometi ao papai que cuidaria bem do irmão Mu, sinto muito. A resposta de Gu Nianxi decepcionou Ito Shen, e ele teve que recuar um passo. Sentando-se no corredor ao lado de Gu Nianxi, pelo menos era o lugar mais próximo possível no momento. Eles mantiveram uma calma superficial, até que um rapaz entrou na sala de aula. Sua pele era tão branca que parecia translúcida, e ele sorria amigavelmente. Diferente da minha beleza distinta, ele parecia ainda mais refinado e elegante, o típico ídolo do campus. Ah, esse deve ser o segundo protagonista, He Junkai. Ele realmente faz jus ao papel de galã. Os 4 ficaram interessados, ansiosos pela chegada da figura-chave. He Junkai parou seus passos ao ser atingido pela voz, observando atentamente as pessoas na sala, com o olhar focado naqueles que se destacavam. O galã olhou para mim. Uma pessoa tão bonita ser apenas o segundo protagonista é um desperdício. Que pena. De acordo com o enredo original, eu deveria ser isolado, e apenas ele estaria disposto a sentar comigo. Agora que Gu Nianxi está sentada ao meu lado e o lugar ao lado de Ito Shen está vago, será que ele vai sentar com o Ito Shen? Não, por favor, meu irmãozinho Junkai, estou preocupado. Poucas pessoas o elogiam com tanto entusiasmo, e ele me encarou por um momento. O irmão olhou para mim. Que vergonha! Pensei comigo mesmo, olhando nos olhos de He Junkai, ficando vermelho e sem jeito. Ele é realmente muito bonito. He Junkai achou graça da minha reação e começou a suspeitar de algo. Parecia que ele conseguia ouvir meus pensamentos. Ele sorriu para mim e observou os lugares vazios ao redor. Notando um rapaz sem expressão, encarando-o com olhos que continham vigilância e desdém, ele olhou para a etiqueta com um nome. Ito Shen. Era justamente ele quem eu implorava mentalmente para não sentar ao meu lado. Por que não posso sentar com ele? He Junkai olhou para Ito Shen, e eu pensei que ele realmente queria ser colega de mesa de Ito Shen. Não pode ser, né? O galã da escola realmente quer sentar com o Ito Shen? Olhei para He Junkai com ansiedade no coração. Meu querido Junkai, que originalmente só deveria ser preso bem mais tarde por causa da protagonista, agora os dois estão tendo contato próximo cedo demais. Será que o pacote de prisão vai ser adiantado? Ao ouvir meus pensamentos, He Junkai sentiu-se incrédulo. Olhando de cima a baixo,
Não acho que ele vá para a cadeia por causa de Ito Shen. O que fazer? Pedir para Guanyanshi ir embora? Será que ele vai sentar do meu lado? Comparado com aquela mulher fria e arrogante, prefiro sentar com o galã. Guanyanshi me encarou cheia de pontos de interrogação. Rejunkai olhou para mim, ansioso, depois para Ito Shen, e finalmente sentou-se ao lado dele, sorrindo-lhe. Então você é o protagonista? Vou ver do que você é capaz. O sinal para a aula tocou. Uma linda professora entrou na sala, vestindo trajes profissionais e óculos de aro fino. Com um sorriso elegante nos lábios, ela parou no pódio. Seu olhar hesitou levemente ao passar por Liu Huiyan e Rejunkai. Olá a todos, meu nome é Liu Huiyu e serei a professora responsável pela turma de vocês a partir de agora. Liu Huiyan começou a bater palmas. A alegria no rosto dela ao ver a irmã era evidente, enquanto os outros olhavam surpresos para a empolgada Liu Huiyan. Liu Huiyu apenas deu um sorriso resignado. Eu olhei para Liu Huiyu, que era tão protetora com a irmã, e suspirei. Liu Huiyu tem uma fixação pela irmã, mas, infelizmente, a irmã que ela tanto amava foi enganada mais tarde e quase perdeu a vida no mar. Ela mesma acabou perdendo a vida por causa dessa irmã, morrendo em um canto esquecido. Ao ouvir isso, a mão de Liu Huiyan, que apoiava o queixo, escorregou. O queixo bateu com força na mesa, assustando sua colega de mesa. Você está bem? Só de ouvir, já doeu. Liu Huiyan estava com os olhos cheios de lágrimas. Doeu demais. O coração doía demais. No pódio, Liu Huiyu também ficou paralisada ao ouvir aquilo. No futuro, para salvar Liu Huiyan, ela acabaria na prisão. Os alunos esperavam que a professora continuasse falando. Só então soube que ela, na verdade, foi enviada para a prisão pela protagonista. A vida de Liu Huiyu não poderia ser mais trágica. As vozes vinham uma após a outra, mas ninguém falava nada. Se o que aquela voz dizia era verdade. No futuro, não só ela morreria tentando salvar Huiyan, como Junkai também seria preso tentando se vingar dela. Ela olhou para Rejunkai como se não fosse nada. Ela baixou a cabeça para a mesa, sem que se pudesse ver a expressão em seu rosto. Liu Huiyu mordeu os lábios, decidindo deixar esses pensamentos de lado. De agora em diante, todos vocês fazem parte da turma 1. Para que possamos nos conhecer melhor, venham à frente para se apresentar. Ela desceu do pódio e ficou ao lado do quadro negro. Observando os alunos subirem ao palco um a um para se apresentarem, Liu Huiyan estava distraída, sabendo que sua irmã morreria no futuro tentando salvá-la. Ninguém ficaria indiferente, certo? E dei uma olhada discreta em Rejunkai. O futuro cunhado acabará na prisão por vingar a irmã. E ela? O que ela estará fazendo no futuro? O cunhado até precisa se vingar pela irmã. O que ela fará no futuro? Chegou a vez de Liu Huiyan, que caminha tristemente até o estrado. Faz uma apresentação pessoal sem ânimo. Meu nome é Liu Huiyan. E então se prepara para descer. Alguém provoca. Com razão você está tão animada. A professora Liu é sua irmã, não é? Outros ao lado também riem. É verdade. As duas são tão parecidas. Um aluno extrovertido brinca. Liu Huiyan, precisa de um cunhado? O que acha de mim? Liu Huiyan é atingida pela palavra cunhado. Corre imediatamente para perto de Liu Huiyu, abraça seu braço e grita. Sai para lá. Eu já tenho um cunhado. Não se meta com a minha irmã. Ela olha culpada para a irmã e para Rejunkai. Liu Huiyu bate levemente na cabeça dela, e ela apressa-se em descer. Depois de Guanyanshi se apresentar, chega a minha vez. Caminho até o estrado sob os olhares de todos. Olá a todos, meu nome é Mu Jie. Liu Huiyu finalmente encontrou o dono daquela voz, curiosa para saber se eu realmente previa o futuro. Eu continuo. Sou péssimo com direções, frequentemente confundo esquerda com direita, norte com sul. Se algum dia me virem perdido, por favor, me deem uma mão. Obrigado. Faço uma reverência aos colegas e desço do estrado. O grupo de protagonistas ri em uníssono. Os colegas acham-me adorável e prometem que, se me virem perdido, certamente tirarão uma foto como recordação. Quando chega a vez do protagonista, Ito Shen, deito-me na mesa para observar o espetáculo. Liu Huiyu, com os braços cruzados, observa o rapaz que se aproxima. Parece um jovem frágil e delicado. Este é o protagonista que enviará Junkai para a prisão? Ito Shen dá um sorriso gentil para Liu Huiyu. E então se apresenta para todos. Olá a todos, meu nome é Ito Shen. Sou um aluno bolsista. Estou muito feliz por estar na mesma turma que vocês. Espero que nos demos bem. Vi o boletim na sala do coordenador. Ele é o primeiro colocado entre os bolsistas, imagino. Ito Shen responde com o rosto levemente corado. É só isso. Quem tiver dúvidas sobre os estudos pode me procurar.
Depois, volta para o lugar, lança um olhar rápido para as garotas que demonstram interesse nele e sorri para Rejunkai ao lado. Rejunkai não perdeu o escárnio no fundo do olhar dele, sem responder, levanta-se e sobe ao estrado. Confrontado pelo olhar intenso de Liu Huiyu, ele evita instintivamente o contato visual e apresenta-se aos colegas. Olá a todos, meu nome é Rejunkai. Neste momento, meu pensamento soa. Sinto-me um pouco melhor, agora que o vejo novamente, ainda quero dizer, irmão Rejunkai. Abandone a Liu Huiyu e fique comigo depois. Que sentido faria a vida se eu não pudesse ver uma pessoa tão bonita todos os dias? Antes que Liu Huiyu pudesse reagir, ouviu os estudantes lá embaixo gritarem. Que gato! O galã da escola, o jovem mestre da família He, cuja mãe é uma bailarina de renome internacional. Simplesmente perfeito, estudei com ele no ensino fundamental e a fila de pessoas atrás dele dava volta na escola. Não só tem notas excelentes, como também, não faz muito tempo, ganhou o prêmio de ouro. Em uma competição internacional de balé juvenil. Os colegas não paravam de elogiar Rejunkai, que acenou sorrindo para todos e voltou ao seu lugar. Ao lado de Gunianshi, a expressão de Ito Shen estava distorcida, enquanto na frente, Rejunkai mantinha o olhar fixo em Liu Huiyan. Liu Huiyan deu uma olhada nele, depois voltou a olhar para mim e suspirou. Bobo. Você nem sabe como se proteger e ainda quer se vingar por mim. Após as apresentações de todos, Liu Huiyan seguiu o procedimento para escolher os representantes da turma e lembrou os alunos sobre as diretrizes do treinamento militar. Ao final, Lin Qingyu e Rejunkai foram nomeados representantes de classe. Ito Shen como representante acadêmico e Liu Huiyan como representante de assuntos estudantis. O treinamento militar de 7 dias começa amanhã. Voltem hoje para preparar os suprimentos necessários. É proibido levar eletrônicos ou itens irregulares. Faremos uma inspeção antes da partida. Não tentem a sorte. Não haverá aulas à tarde. Todos podem ir para casa se preparar. O sinal tocou. Era hora do almoço. E Gunianshi pretendia me levar primeiro à enfermaria antes de irmos embora juntos. Nesse momento, Ito Shen se aproximou. Irmã Nianshi. Vocês vão embora juntos? Gunianshi respondeu. Vou levar o irmão Mu à enfermaria primeiro. Para ver se o ferimento é grave, e depois ele vai jantar em casa. Meu pai fala dele faz tempo. Ao ouvir isso, Ito Shen me olhou com culpa. Irmão Mu, sinto muito. Eu pisei em você sem querer de manhã e ainda fiz você cair na água. Deixe-me ir com você à enfermaria. Vai que isso atrapalhe o treinamento de amanhã. Vi a disposição de Ito Shen e soltei um sorriso forçado. Ignorando o fato de que, se não é vilania, é roubo. Você é tão leve, não deve ter pisado tão forte, não precisa. No entanto, Ito Shen insistiu em acompanhar, e não tive escolha a não ser deixá-lo ir. Na enfermaria, tirei os sapatos e as meias, revelando a área inchada e arroxeada no peito do pé. O médico arquejou, foi um pisão sem querer. Um descuido causaria algo assim? Gunianshi também ficou surpresa, não imaginava que Ito Shen tivesse pisado com tanta força. Ela franziu a testa ao olhar para Ito Shen. Ito Shen não esperava que meu corpo fosse tão frágil e sentiu um ódio secreto. Como esperado de um jovem herdeiro, pele macia e delicada, nada como aqueles garotos do orfanato. Mesmo levando um tapa meu, o rosto dele nem ficou vermelho, ele certamente não ousará contar. Desculpe. Eu não sabia que seria tão grave, a culpa é toda minha. Doutor, como pode dizer que ele está fingindo desmaiar? Gunianshi não riu ao ouvir o médico, mas sorriu ao ouvir meus pensamentos. Depois que o médico terminou de fazer o curativo, os três caminharam até o portão da escola. Ito-jo, observando que eu ia para casa com Gunianshi, perguntou fingindo indiferença. Irmão Mu, você e a irmã Nianshi são muito próximos da família dela. Eu olhei para Ito-jo, sem saber que tipo de confusão ele queria armar, e apenas respondi de forma vaga, nossos pais são grandes amigos. Então as duas famílias são bem próximas. É isso mesmo. Ito-jo parecia um pouco invejoso. Vocês são tão sortudos, eu nunca nem cheguei a conhecer meu pai. Ele disse isso e baixou a cabeça. Gunianshi observou o decepcionado Ito-jo e ficou pensativa. Embora o caso de sequestro daquela época já não pudesse mais ser investigado, a informação que eu revelei talvez tivesse relação com Ito-jo. Então ela talvez pudesse tentar arrancar algo dele. Que tal você vir almoçar conosco? Ao ouvir o convite de Gunianshi, Ito-jo ficou visivelmente feliz, avançou e segurou a ponta da roupa dela, perguntando com um ar miserável. Posso? Posso ir também? Gunianshi sentiu o coração amolecer ao ver aquele olhar e disse de forma enigmática. Claro que pode. Eba!
Itujou atingiu seu objetivo e ficou alegremente ao redor de Gu Nianxi. Embora a intenção inicial fosse investigar informações, ao ouvir a voz de Itujou, Gu Nianxi de repente se arrependeu. Esse sujeito foi um papagaio na vida passada? Vendo Gu Nianxi me lançar um olhar de socorro, virei o rosto como se nada estivesse acontecendo. É melhor ele te incomodar do que me incomodar. Boa sorte. Gu Nianxi sentiu-se num sofrimento sem fim. Gritando na alma, eu sou mesmo a protagonista desta porcaria? Ao chegar na mansão da família Gu, Itujou ficou com os olhos avermelhados, chocado com o cenário luxuoso. Este era o acúmulo de gerações da família Gu, uma altura que ele jamais alcançaria em toda a sua vida. Após descermos do carro, fomos recepcionados pelos empregados na sala de estar. Pai, voltamos. O tio Gu, que estava lendo, virou-se e viu sua filha voltando comigo. Ah, o Mu também veio. O padrinho não te via há muito tempo, chegue mais perto para eu te ver melhor. Olhando para o tio Gu, que me observava com um rosto cheio de bondade, senti-me muito aquecido. No livro original, o tio Gu sempre tratou o dono original. Considerava-o como um filho, chegando até a pensar em uni-lo com a filha, mas o coração da protagonista original sempre esteve em Ito Shen. Após ser preso, o tio Gu não tratou Ito Shen nada bem, fazendo de tudo para tirar o protagonista original da cadeia. Ao pensar nisso, meu coração amoleceu ainda mais e corri até o tio Gu. Segurei a mão dele e balancei. Padrinho, que saudade do senhor. Senti muito a sua falta todos os dias em que estive no exterior. O tio Gu acariciou minha cabeça e sorriu. Seu pequeno mentiroso, se sentia minha falta, por que não me ligava? O senhor é tão ocupado, tive medo de que o fuso horário atrapalhasse. Agora que voltei ao país, ligarei para o senhor todos os dias. Não vá ficar cansado de mim. Claro que não vou. Nós dois estávamos muito afetuosos. Ignorando Gu Nianxi e Ito Shen, até que Gu Nianxi deu uma leve tossida. Só então o tio Gu desviou o olhar para eles e perguntou confuso. Quem é este? Ito Shen, vendo nossa intimidade, sentiu uma crise de ciúmes e apresentou-se formalmente. Olá, tio. Sou colega de classe da irmã Nianxi, chamo-me Ito Shen. Desculpe-me pela visita repentina. Ao ouvir o termo que irmã Nianxi, o tio Gu ficou surpreso e olhou para a filha. Gu Nianxi explicou pessoalmente. Pai, lembra-se de quando fui sequestrado há 6 anos? Foi ele quem me salvou naquela época. O tio Gu olhou para Ito Shen em choque. É claro que ele se lembrava. Há 6 anos, Gu Nianxi foi sequestrada por um rival comercial. Eles queriam desestabilizar o pai de Gu, mas exigiram um resgate ainda maior. Gu Nianxi aproveitou a chance para fugir do cativeiro. Mas foi capturada por traficantes e torturada. Depois, foi um rapaz quem arriscou a vida para que ela fosse salva com sucesso. Porém, procurar pelo paradeiro do rapaz era como encontrar uma agulha no palheiro. Ele pensou que o menino tivesse morrido, mas não esperava encontrá-lo tantos anos depois. O tio Gu apertou a mão de Ito Shen emocionado. Bom rapaz, obrigado por ter salvado a Nianxi naquela época. Caso contrário, talvez eu não a visse mais. Ito Shen sentiu-se lisonjeado. Não foi nada, tio. Também estou muito feliz por ter conseguido salvar a irmã Nianxi. Não precisa agir assim. Olhando para o modesto e educado Ito Shen, o tio Gu ficou tão satisfeito que tirou um relógio de 7 dígitos do pulso e o colocou nele. Os elogios fluíam como se não custassem nada, e os olhos de Ito Shen brilharam ao ver o relógio de valor inestimável. Ele aceitou os elogios sem jeito, até que ouviu minha barriga roncar, e o tio Gu percebeu que tinha falado demais. Ah, vejam só a minha memória, vocês devem estar com fome. Vou pedir à tia para servir a comida, não podemos deixar o nosso Mujie passar fome. Dito isso, deu tapinhas no meu ombro. Levou todos até a sala de jantar e, à mesa, eu disse. Padrinho, ganhei um relógio de esmeralda no exterior e gostaria de levá-lo para você quando for visitá-lo. Hoje estou com pressa, mas mais tarde pedirei ao mordomo que o entregue. O tio Gu respondeu rindo. Você só precisa vir, por que trazer presentes? O que é que eu não tenho aqui? Eu insisto, eu quero mesmo te dar. Tudo bem. Se você quer dar, então dê. Tudo que você escolhe, seu padrinho gosta. No próximo mês é o aniversário de 70 anos da matriarca da família Shen. Prepararei roupas e joias para você, que certamente farão você brilhar no evento. Pensei sobre o que aconteceria no banquete de aniversário e aceitei alegremente. Este é um enredo importante da família Shen. Poderei assistir ao espetáculo novamente. Ito Shen olhou para nós com inveja. Ao tocar seu relógio, baixou a cabeça, triste. O tio Gu viu e segurou a mão dela. Shen Shen,
O que houve? Ito Shen forçou um sorriso. Não é nada, tio. É só que sinto que sua relação com o irmão Mu é realmente boa, melhor do que entre pai e filho. Se eu ao menos tivesse um pai que me amasse assim, pena que nunca conheci o meu. A atuação de Ito Shen me fez chamá-la de vencedora do Oscar, enquanto o tio Gu e Gu Nianxi fecharam a cara. Onde está sua mãe? Ito Shen balançou a cabeça. Sou órfã, desde que me entendo por gente moro em um orfanato. Nunca conheci meus pais. Ao ouvir isso, Gu Nianxi consolou Ito Shen educadamente e depois ficou pensativa. Não é à toa que não conseguimos encontrar rastro algum sobre ela na época. O tio Gu acariciou sua cabeça com pena. Se você não se importar, pode me considerar seu pai. Posso financiar todos os seus estudos daqui para frente. Ito Shen sentiu-se um pouco insatisfeita, mas aceitou a oferta alegremente, pensando em ir um passo de cada vez. Ela tinha paciência de sobra. Eu os observava sendo gentis com Ito Shen, sem sofrer grandes impactos. Sei que a ajuda dos dois a ela se deve, em grande parte, ao fato de ela ter salvado Gu Nianxi uma vez. Mas no livro original, até o final, ninguém sabia que o grupo de sequestradores que mais tarde torturou Gu Nianxi foi trazido por Ito Shen. Não sei como a família Gu reagirá quando descobrir a verdade. Entre as reclamações dos meus pais, entrei repetidamente no carro do motorista. Os pais da família Mu são obcecados pelo filho. Caso contrário, não teriam criado a personalidade um tanto arrogante do dono original. Desde que voltei para casa ontem, recebi um amor incondicional de 360 graus, o que inicialmente, para alguém que não teve pais, me deixou. Senti-me um pouco lisonjeado, mas com o tempo fui me acostumando, carregando uma mochila cheia de itens essenciais. Entrei na sala de aula e cumprimentei as pessoas ao redor. Gu Nianxi me perguntou: você trouxe a lista de itens que te dei ontem? A família Gu se baseou no treinamento militar de anos anteriores para preparar uma lista para nós. Para garantir que nada faltasse, balancei a cabeça confirmando que tinha trazido tudo. Até tirei os itens que meu pai achou que eram poucos e enfiou à força na mochila. Francamente, eu teria que fazer uma corrida com carga nas costas usando essa mochila, e com tantas coisas assim. Será que eu sobreviveria? Enquanto os colegas conversavam e riam, Liu Huiyan, vestindo um uniforme de treinamento militar, subiu ao pódio. No próximo período, servirei como sua assistente de instrutor, ajudando o instrutor a supervisionar seu treinamento. Agora, todos abram suas mochilas. Estão prontos? Ela pegou um detector de metais, ignorando os lamentos de alguns, verificou um a um a bagagem dos alunos. Finalmente, após confiscar todos os itens desnecessários, Liu Huiyan levou todos para o campo de treinamento. Na frente da fila, uma militar de olhar aguçado, liderando uma fileira de subordinados atrás dela, disse: bom dia, alunos. Eu sou a Tenente Musiki, da unidade de polícia armada local. Nos próximos 7 dias, serei a instrutora-chefe responsável por coordenar e comandar todos os alunos. Espero que vocês mantenham o espírito de não abandonar e não desistir, ajudando uns aos outros, com unidade e amizade, trabalhando juntos para completar este desafio. Agora, os instrutores de cada companhia levarão seus alunos aos seus destinos. A fila de instrutores atrás dela se dispersou, indo em direção às suas respectivas companhias. Nossa turma, a primeira e a segunda, foi designada para a 44ª companhia. O instrutor se chama Shen Shu, uma mulher do Nordeste direta e audaciosa. Após contar o número de pessoas, ela levou todos para o ônibus, rumo à Montanha Fênix, perto do campo militar. No ônibus, Gu Nianxi, que se sentou primeiro, olhou para mim, querendo me chamar para sentar com ela, mas não esperava que Ito Shen corresse subitamente para segurar seu braço. Irmã Nianxi, estou um pouco enjoado, posso sentar com você? Gu Nianxi viu que eu já tinha sentado com Rejunkai e franziu os lábios, desapontada. Gosta tanto assim do irmão Rejunkai? Ela suspirou e, relutante, concordou com Ito Shen. Gu Nianxi sentiu algo muito estranho. Antes, ela sempre pensava que, se encontrasse aquela pessoa que arriscaria a vida. Gu Nianxi sentia-se estranha por dentro, pois sempre pensou que, se encontrasse aquela pessoa que sacrificaria a própria vida, o menino que o salvou certamente o tratará muito bem, retribuindo sua gratidão pelo salvamento. Mas agora, depois de o encontrar, só sei instintivamente resistir ao contato com Ito Shen, não faço ideia de onde ou como. Os pensamentos aleatórios de Gu Nianxi finalmente a levaram, como ela desejava, a sentar-se ao lado de Rejunkai, irmão Junkai. Cheguei. Rejunkai olhou para mim, que me sentava animadamente ao seu lado.
Ele sorriu. Olá, meu nome é Rejunkai. Contive um pouco o meu sorriso. Olá. Eu sou o irmão Mu. Ele pensou um pouco e perguntou por iniciativa própria. Minha mãe e o tio Mu tiveram negócios juntos. Ouvi dizer que você foi estudar no exterior por alguns anos, não foi? Por que voltou de repente? Diante do olhar confuso de Rejunkai, só pude ficar em silêncio, derramando 2 lágrimas internas. É claro que é porque, se eu não voltasse para participar da trama, eu morreria, cara. O grupo de protagonistas, capaz de ouvir meus pensamentos, ficou atordoado na hora. Se não voltasse, morreria? Em comparação com a morte, talvez ser enviada para a prisão por Gumianchi não seja algo tão inaceitável. No pior dos casos, sobrevivo na prisão até o final da história. Gumianchi tossiu violentamente 2 vezes e me olhou com culpa. Eu acho que não, né? É claro que não posso dizer o que penso em voz alta, só invento qualquer desculpa. Claro que é porque a comida no exterior é horrível. Pão de manhã, salada no almoço. Não suportava mais passar um segundo sequer vivendo de sopa rala à noite. Fingi limpar uma lágrima no canto do olho. Rejunkai ouviu e perguntou com um sorriso enigmático. Então, depois de tantos anos, você deve saber cozinhar muito bem, certo? Desviei o olhar, sentindo-me culpado. É apenas mediano. Pelo menos não faria alguém entrar andando e sair de maca. Rejunkai riu. Então, no grupo de culinária, fique no meu time. Eu até que me viro na cozinha, pelo menos se você comer, não vai sair de maca. No ônibus. Após a empolgação inicial, os estudantes foram vencidos pelo sono, um por um, jogados nos assentos em posições estranhas, até que o primeiro apito soou. Todos acordaram e, ao olhar para a paisagem verdejante lá fora, perceberam que tinham chegado à Montanha Fênix. Este local também faz fronteira com uma base militar, sendo frequentemente usado como campo de treinamento, e há muitos locais de acampamento na montanha. Para garantir as necessidades básicas dos estudantes, sob a orientação dos instrutores, todos desceram do ônibus de forma organizada. Alinhados no campo aberto esperando ordens, estamos na entrada leste do sopé da montanha. O objetivo agora é antes do anoitecer. Ao chegar ao primeiro acampamento, o líder ordenou que todos formassem uma fila e entrassem de forma ordenada. O tempo já estava no final de agosto, mas o sol ainda castigava intensamente, e todos caminhavam sob o calor escaldante. Caminhando entre as montanhas e florestas, felizmente, as árvores e arbustos ao longo do caminho nos proporcionavam sombras refrescantes. Com um momento de alívio, após 2 horas de caminhada, e então mais 1 hora. Após resolvermos o almoço, seguimos viagem, e o grupo, que antes estava organizado, dispersou-se instantaneamente. Desabei no chão, suando em bicas, olhando fixamente para o céu azul, enquanto Rejunkai, ao meu lado, limpava o suor de sua testa e, preocupado comigo, inclinou-se para perguntar: Como você está? Consegue aguentar? Lembro que seu pé ontem ainda estava machucado. Está tudo bem? Gumianchi, que estava atrás, ouviu e também se aproximou. Abaixou-se para verificar meu estado. Está se sentindo muito mal? Acho que ainda teremos que andar um bom bocado à tarde, até chegar ao primeiro ponto de acampamento. Liu Huyan e as outras também se aproximaram. Respirei fundo. Senti que tinha sobrevivido e, balançando a cabeça para as pessoas ao meu redor, respondi: estou bem. É que faz muito tempo que não faço exercícios, e ser submetido a isso de repente, não estou aguentando. Morro de rir. Eu sou um completo inútil para esportes. Não imaginava que logo após transmigrar, teria que enfrentar treinamento militar. Sistema, vem aqui apanhar. Várias pessoas sentaram em círculo. Descansamos um pouco antes de tirar das mochilas o nosso almoço de hoje. Biscoitos de ração. Durante o acampamento, não é possível consumir outros alimentos, pois para cozinhar é necessário chegar aos pontos de acampamento preparados, já que acender fogo aleatoriamente pode ser perigoso e ainda podemos ser convidados a tomar chá pela brigada de incêndio. Por isso, o almoço dos estudantes consiste uniformemente nos biscoitos de ração distribuídos pela escola. A embalagem é tão simples que nem sequer tem estampas, então, quanto ao sabor do biscoito, é como abrir uma caixa surpresa. Abri o meu biscoito e dei uma mordida, com um leve sabor salgado, provavelmente era de carne desfiada. Shen Yan, à minha frente, deu uma mordida no seu biscoito, seu rosto endureceu por um instante e ela engoliu o pedaço com dificuldade. Pegou uma garrafa de água e bebeu de uma vez. Liu Huyan, ao lado, achou aquilo engraçado. Que sabor você pegou, para beber tanta água assim? Shen Yan não respondeu.
Entregou um pedaço grande e disse, prove você mesma e saberá. Liu Huyan aceitou sem se importar e jogou na boca. Ao sentir o sabor que inundou minha garganta e subiu direto ao cérebro, entendi o que Shen Yan estava sentindo. Nada demais, pensei, e bebi uma garrafa inteira de água enquanto observava a reação deles. Curioso, estendi a mão para Shen Yan, pode me dar um pedaço para provar? Shen Yan hesitou um pouco. Mesmo assim, entregou-me um pedacinho. Se não aguentar, pode cuspir, não precisa forçar a barra que nem a Huyan fez. Balancei a cabeça, peguei o pedaço e cheirei, não parecia ter nenhum odor particularmente estranho. Levei à boca e, num instante, soube o que era, Outuinia cordata. Conhecida como a F4 do Sudoeste, ou popularmente como raiz de peixe. Como alguém que viveu na região de Yunnan diz Sichuan Chongqing. Conheço bem esse sabor. Olhei para Shen Yan, que mantinha uma expressão calma, mas com um toque de nervosismo nos olhos. Inclinei a cabeça e pensei, o meu é de carne desfiada, quer trocar comigo? Liu Huyan olhou para mim, surpresa, não acha ruim? Shen Yan também respondeu, com os lábios apertados. Mesmo que seja ruim, eu consigo terminar, não precisa trocar comigo só por causa disso. Balancei a cabeça. Não, não é isso, eu gosto muito de raiz de peixe, vamos trocar sim. Shen Yan ainda hesitou um pouco, mas Guanyanshi sorriu e disse a ele, é verdade. Ele gosta disso desde criança. Lembro que, quando fomos à casa dele aos 5 anos, vi que ele estava com uma tigela de cenoura, aipo, óleo de pimenta e raiz de peixe. Comendo com o maior gosto, aquilo me deu um susto. As pessoas ao redor, ao ouvirem isso, olharam para mim surpresas. E eu olhei para Guanyanshi, surpreso. O dono original do corpo também gostava desse prato? Que coincidência! Só então Shen Yan acreditou em mim e trocou seu biscoito compactado pelo meu. Afinal, ele realmente não suportava aquele sabor. 1 hora depois, o grupo descansado recolheu todo o lixo ao redor e continuou a caminhada em direção ao local do acampamento. Todos os alunos formavam uma longa fila sinuosa na encosta da montanha, caminhando e descansando, ajudando uns aos outros, e o espírito de camaradagem entre os colegas esquentou rapidamente. Após algum tempo caminhando e parando, quando a minha água já estava quase no fim, o grupo finalmente chegou ao local do acampamento, às 3 da tarde. Todos deram um longo suspiro de alívio. No local, já estavam depositados os suprimentos necessários para o dia, barracas, utensílios de cozinha e vários tipos de vegetais e carnes. Ao lado do acampamento, havia banheiros e chuveiros temporários. E até mesmo um pequeno posto médico. Afinal, acidentes são comuns na natureza, e o instrutor Shenshu reuniu as 80 pessoas desta excursão. Comecem a preparar o acampamento. Agora, todos se dividam em grupos, os suprimentos são limitados. 2 pessoas compartilharão uma barraca para resolver a questão de dormir, e 4 pessoas compartilharão um conjunto de utensílios de cozinha para as refeições. Depois que todos estiverem divididos em grupos, primeiro montem suas barracas e depois preparem o jantar. Entendido? Todos responderam em uníssono. Entendido. Em seguida, foram dispensados. Puxei o braço de Rejunkai e balancei. Junkai, vamos ficar juntos, tudo bem. Rejunkai sorriu e aceitou. Então, fomos juntos buscar as barracas. Após pegá-las, ainda estávamos pensando com quem nos juntaríamos para cozinhar. 2 rapazes ao longe tomaram coragem e se aproximaram. Vocês já encontraram alguém para o grupo de cozinha? Se não, gostariam de considerar juntar-se a nós? Um rapaz de óculos, que parecia um pouco introvertido, disse timidamente. O rapaz de cabelo curto ao lado dele também nos olhava com expectativa. Ao olhar para o rapaz que falou, senti que ele me era familiar, mas ontem, durante a apresentação, só me preocupei em criticar Liu Huyan. E não me lembrei do nome dele. Rejunkai recebeu a ideia muito bem, claro que sim. Eu me chamo Rejunkai, e ele é o Mu Jie. O rapaz introvertido deu um suspiro de alívio. Eu sei quem vocês são, a apresentação de vocês ontem me marcou bastante. Eu me chamo Gao Ao. O rapaz de cabelo curto ao lado também falou. Eu me chamo Nize. Olhei para os dois, de repente, lembrei-me de uma história que eu tinha esquecido. Espera, esse Gao Ao não é o mesmo Gao Ao que pula do prédio pouco tempo depois? Os alunos da Academia Pluto são divididos basicamente em 2 grupos. Um grupo é composto por filhos de famílias ricas enviados para receber educação de elite, cujo objetivo é obter boas notas. O outro grupo é composto por estudantes bolsistas que entraram usando suas notas como trampolim, a maioria vinda da classe média.
esperando ampliar seus horizontes e construir seu futuro. Há também uma parcela de estudantes de famílias carentes, mas com notas excelentes, que desfrutam de isenção de taxas escolares e subsídios elevados. Embora ambos sejam estudantes da academia e a maioria vive em harmonia, com união e carinho, sempre há um ou dois canalhas que criam mal encantos sombrios. Gao, como bolsista, originalmente não chamava muita atenção, até que ele ajudou gentilmente uma colega de classe e ela acabou se apaixonando por ele. A garota talvez pensasse que seus sentimentos estavam bem escondidos. Mas Liu Siqi, o herdeiro do grupo Liu que a amava em segredo, obviamente não pensava da mesma forma. Liu Siqi olhava para a pessoa por quem era apaixonado, olhando todos os dias para um estudante bolsista pobre, com segundas intenções óbvias, mas escolhendo ignorar as investidas dela. Por outro lado, um estudante bolsista sem poder ou influência acabou atraindo a atenção dela. Liu Siqi, como um agressor escolar reincidente, não ousava incomodar as garotas, mas não deixava Gao em paz, fazendo com que ele passasse por um mês terrível e inesquecível. Ser encharcado com água suja e levar bofetadas tornaram-se rotina. Ser despido e ter vídeos gravados também era algo comum, com abuso verbal e físico sempre presentes. Gao pensou em contar aos professores, colegas, embora fosse introvertido, ele não temia que seu vídeo fosse divulgado, pois sabia que aquilo não seria uma mancha em sua reputação, mas sim a vergonha de Liu Siqi e dos outros. Mas a agressora reincidente, Liu Siqi, ameaçou Gao: se você ousar contar uma única palavra, amanhã você verá o corpo da sua avó. Estou falando sério. Talvez eu possa trazer seu bom amigo Nise para fazer companhia a você. Com seu ponto fraco sendo atacado, Gao escolheu se calar, ele não podia enfrentá-la. E não podia envolver sua avó idosa em Nise. Gao pensou em pedir licença para fugir, mas as ameaças e as mensagens de insulto não paravam. Incapaz de suportar tudo aquilo, em uma noite escura e tempestuosa, ele saltou do terraço. Além de uma carta de despedida para a avó, não deixou nada para trás. Ao me lembrar desse arco da história, dei tapinhas no peito sentindo um calafrio. Felizmente me lembrei disso a tempo. Caso contrário, se eu só me lembrasse depois que tudo acontecesse, o corpo de Gao já teria sido cremado. Ao lado, Rejunkai olhou para Gao, que estava na sua frente, parecendo pensativo. A reputação de Liu Siqi sempre foi ruim, mas eu não esperava que ela fosse capaz de algo tão desprezível como ignorar a vida humana. Se isso for verdade, não podemos deixar por isso mesmo. Depois de relembrar a trama, senti-me muito mais tranquilo. Afinal, conhecer o roteiro significa que tenho uma chance de salvar Gao. O importante agora é resolver a barraca e o jantar, então vamos buscar os suprimentos para o jantar. Deixando claro desde já, eu não levo muito jeito com tarefas domésticas, só consigo ajudar com as coisas básicas. Vocês não vão se importar, vão? Terminei de falar e olhei de forma lastimável para Gao e Nise. Gao e Nise, é claro, não se importaram, prometendo que a cozinha ficaria por conta deles. Então nós quatro rimos enquanto caminhávamos para o local de distribuição de suprimentos. Depois de pegarmos tudo, chegamos à área de acampamento e encontramos um canto vago para começar a montar a barraca. Olhei para Rejunkai. Junkai, você já montou uma barraca? Rejunkai acenou com a cabeça. Às vezes vou acampar na natureza com amigos. Eu disse. Então vamos terminar logo e ajudar Gao e os outros. Acabei de vê-los diante da barraca e eles pareciam um pouco angustiados. Tanto eu quanto Rejunkai tínhamos experiência com acampamentos, então montamos as barracas rapidamente e começamos a preparar o jantar. Eu me voluntariei para ir verificar o local. Nise queria ir comigo, mas sinalizei que era melhor ir sozinho. Então, todos me observaram caminhando de forma desleixada em direção ao bosque, e Nise comentou em silêncio. Sinto que ele não é nada confiável. Rejunkai também não conseguia identificar de onde vinha aquela estranheza, então apenas balançou a cabeça e começou a preparar a comida. Até que Shen Yan, que estava sem fazer nada, aproximou-se e, ao saber da situação, disse com uma expressão apática. Lembro-me de ele ter dito que não tinha senso de direção. Os três entenderam imediatamente. Sim, Shen Yan suspirou. Embora não deva haver perigo neste lugar, e se ele acabar se perdendo em alguma ravina, vou procurá-lo. Aproveito e pego um pouco de lenha também. Em que direção ele foi? Gao apontou para onde eu tinha acabado de seguir. Shen Yan levantou-se para encontrar esse perdido, enquanto eu, ao mesmo tempo, estava procurando Liu Siqi. Ao relembrar o roteiro e pensar no destino de Gao, senti uma raiva profunda.
Pessoas como Liu Siki, mesmo que recebam o castigo da lei por suas maldades. Será que o sofrimento causado às vítimas pode ser apagado? Não. Não apenas não pode ser apagado, como ainda assombrará suas mentes em cada noite futura, causando uma dor insuportável. Não sou nenhum grande herói, mas também não me considero ingênuo, bondoso ou alguém que não se importa com nada. Mesmo que o caso de Gao ainda não tenha acontecido, Liu Siki intimidou um grande número de pessoas durante o ensino fundamental e médio. Embora eu não possa me vingar de Liu Siki pelo que ainda não aconteceu com Gao, dar uma pequena lição por causa daqueles que foram intimidados por ela não deveria ser demais, certo? Se eu não fizer Liu Siki levar uma rasteira, não conseguirei nem dormir hoje à noite. Não estou preocupado com a localização atual de Liu Siki. Embora eu não tenha senso de direção, o sistema tem. Mesmo que meu sistema geralmente não sirva para nada. Ele pode servir como um GPS, certo? Sistema, onde está Liu Siki? Por que não a vejo? Você não indicou o caminho errado, indicou, perguntei confuso. O sistema respondeu sem paciência, hospedeiro, eu não indiquei errado. Liu Siki está a 500 metros ao norte de onde você estava agora. Eu disse, mas não estou vendo ninguém aqui. O sistema, à beira de um colapso, gritou, você tem certeza de que está caminhando para o norte? Parado no lugar e tremendo. Olhando para essas montanhas desertas e sentindo um calafrio, chamei pelo sistema. Mas na minha mente ninguém respondeu, e, num momento de coragem, gritei, sistema. Sem resposta, continuei chamando, papai. Querido, bebê, Sniff, dá uma atenção aqui. Com os braços cruzados, olhei para a árvore à minha frente, apavorado. Com medo de que algo surgisse do nada e me matasse de susto. O sistema, vendo-me tremer de medo, deu um suspiro pesado. Ainda quer que eu te indique o caminho? Antes, eu tinha certeza absoluta de que aquilo era o norte. O sistema não conseguiu me convencer. Então teve que me dizer a rota de volta. Mas fui andando cada vez mais longe, distanciando-me do grupo principal, até chegar a este fim de mundo. Finalmente, ao ouvir a voz do sistema, respondi com alegria e um tom de mágoa, escuto, escuto, escuto. Escutarei só você, nunca mais confiarei excessivamente na minha própria capacidade de orientação. Se não fosse pelo sistema. Isso provavelmente não seria um problema para Liu Siki, mas sim Liu Siki indo ao meu funeral. O sistema escaneou a situação ao redor. Agora Shen Yan está caminhando em sua direção, siga-me para se encontrar com ele. Deixe o assunto de Liu Siki para depois, não vá acabar se perdendo antes mesmo de conseguir fazer algo contra ele. Balancei a cabeça freneticamente, pensando que nunca mais faria isso, seguindo a orientação do sistema. Finalmente atravessei um arbusto e vi a figura de Shen Yan. Shen Yan! Ao ouvir a voz, Shen Yan virou-se bruscamente e só relaxou ao ver que era eu. Ele percorreu a trilha por onde vim durante muito tempo, sem encontrar ninguém, e pensou que eu tivesse me perdido ou ido para outro lugar, imaginando 1000 resultados terríveis. Ver-me o assustou de verdade. Se algo tivesse acontecido comigo, com certeza ele sonharia comigo toda noite. Daquele tipo que chama a polícia. Corri até Shen Yan e, vendo sua expressão abatida, perguntei confuso, por que você veio parar aqui? Isso ainda está longe do local de acampamento. Shen Yan colocou a mão na testa, exausto. Meu caro, essa pergunta deveria ser minha, não. Como você veio parar tão longe? Esse caminho está a quilômetros de distância das nossas barracas. Respondi com toda a confiança. Porque eu me perdi. Embora pensasse comigo mesmo, como poderia te contar? Que eu queria fazer uma maldade em segredo e acabei me perdendo. Shen Yan sorriu amarelo para mim. Obrigado, eu já estava prestes a avisar os instrutores. Já está tarde. Caminhamos verificando o local e, ao retornarmos ao acampamento, cada um deu o nome de alguém. Rejunkai. Niese e Gao Jian ficaram aliviados ao ver que eu tinha voltado em segurança. Niese disse com remorso. Desculpa, esqueci que você se perde facilmente. Se eu soubesse, teria ido com você. Balancei a cabeça rapidamente. Não, foi excesso de confiança da minha parte. Pensei que, por ser perto, não me perderia, mas acabei me desviando. Com certeza não acontecerá de novo. Eu teria que arrastá-lo junto. Na verdade, saí sozinho de propósito. Como poderia culpar o Niese? Se eu deixasse o Niese se sentir culpado por muito tempo, aí sim eu me sentiria culpado. Realmente. O que fazemos está sendo observado, vou viver de forma íntegra. Afinal, sou apenas um personagem secundário descartável. Ainda há algum enredo para mim? Não sobrou nada. Shen Yan se despediu de nós,
segurando seu feixe de lenha, voltou para a barraca. As 4 protagonistas estavam naturalmente em um grupo. Guanxi e as outras 2, que estavam ocupadas diante da barraca, ergueram as sobrancelhas ao ver Shen Yan chegar com a lenha. Liu Huyan deu um passo à frente e colocou o braço sobre os ombros dela. Você realmente encontrou um feixe enorme de lenha. Foi algum garotinho que te deu? Elas também precisavam preparar o próprio jantar, então deram a Shen Yan, que não sabe cozinhar, a tarefa de recolher lenha. Mas as pessoas ao redor conheciam a identidade delas, então, por sinceridade ou interesse, enviaram muita lenha. Elas não precisavam disso, então Shen Yan saiu por aí passeando. Liu Huyan não esperava que, após dar uma volta, ela voltasse com mais um feixe de lenha. Shen Yan olhou para Guanxi, que cortava vegetais, e um sorriso surgiu no canto da boca, dizendo como se não fosse nada, foi o irmão Mu quem me deu, com inveja? Ao ouvir isso, Liu Huyan ficou séria e a mão que segurava o ombro dela escorregou. Guanxi e Leng Qingyu também pararam de cortar os vegetais. Shen Yan olhou surpresa para a reação das 3, e após compreender, o sorriso em seu rosto tornou-se ainda mais evidente. Ela parecia ter feito uma nova descoberta. Guanxi levantou a cabeça e perguntou a Shen Yan, você deu em cima do irmão Mu? A reputação de Shen Yan de ser má até a alma era bem conhecida nos círculos sociais. Seu pai, Shen Xuan, era o marido da primeira união de Zhao Yatin, a atual presidente do grupo Shen. Mas Zhao Yatin, que parecia fria por fora, era na verdade uma mulher promíscua e infiel, não é? Ela não só tinha uma filha ilegítima 1 ano mais velha que Shen Yan, como seu amante chegou a levar essa filha até Shen Xuan, pedindo que ele desse um nome à menina. Na época, Shen Xuan ficou tão furioso que teve um ataque cardíaco e faleceu pouco tempo depois. Mais tarde, Shen Yan ameaçou tirar a própria vida e, com o apoio dos parentes do lado do pai, conseguiu impedir as intenções absurdas da mãe de Shen. Desde então, Shen Yan passou a ver o amor romântico como algo ridículo. Se alguém se aproxima, ela não recusa, podendo até atuar como uma namorada exemplar, mas se alguém não suportasse seu relacionamento sem amor e quisesse partir, ela também ofereceria votos sinceros de felicidade. Ela acredita no amor, mas não acha que o possuirá, pois talvez tenha perdido a capacidade de amar alguém sem reservas. Tudo isso é do conhecimento de suas 3 melhores amigas. Leng Qingyu hesitou antes de dizer. Muja talvez ainda não saiba distinguir esse tipo de sentimento, não a induzam ao erro. Mesmo que Shen Yan tivesse uma mínima possibilidade, não deveriam usar outra pessoa como cobaia para arcar com as consequências. Shen Yan observou as 3 divagando e não conseguiu segurar uma risada. Estou brincando com vocês. Isso foi algo que encontrei quando saí com ela. Ela encarou as amigas com um brilho divertido nos olhos. Ao vê-las tão tensas, começou a entender quem seria a primeira a se render, após uma série de incidentes inesperados. Independentemente do sabor, todos finalmente puderam jantar. Bebi um gole de sopa de cogumelos com satisfação, soltando um suspiro prazeroso, sentindo que metade do cansaço do dia se dissipara. Rejunkai olhava para mim com um sorriso. Parece que estava mesmo faminto. Gao também provou uma colherada, com os olhos brilhando ao olhar para Rejunkai, disse. Junkai, você é incrível, sinto que não existe nada que você não saiba fazer. Rejunkai, como chefe principal, assumiu o preparo de todos os pratos. Mesmo no meio do mato usando um grande caldeirão de ferro, ele conseguia criar iguarias satisfatórias. Niese comentava enquanto comia, nosso Junkai é um verdadeiro prodígio multitalentoso. Várias pessoas acabaram com a barriga cheia antes de largarem os talheres. Conversando e organizando tudo, levei os utensílios para lavar na pia. Assim que coloquei as panelas e pratos na pia, vi Ito Shen se aproximando passo a passo, também trazendo louça para lavar. Eu não dei muita importância. Apenas lancei um olhar e comecei meu trabalho. Ito Shen, no entanto, veio direto na minha direção e parou na pia ao meu lado. Colocou a louça e começou a lavar. Lancei-lhe um olhar bastante surpreso e, ao observar ao redor os inúmeros lugares vazios, ergui as sobrancelhas, pensando que quem vem lá não traz boas intenções. Ambos trabalharam em silêncio. Quase terminando, Ito Shen abriu a boca. Você é realmente descarado. Pensei comigo mesmo, lá vem ele. Sem parar o movimento das mãos, ironizei friamente de volta. Por que parou de fingir? Conheço bem demais esse protagonista. Ito Shen, órfão na vida passada, sempre quis ser adotado por uma família, sem querer ficar no orfanato decadente. Após longas súplicas,
um casal comum chegou ao orfanato, expressando vontade de adotá-lo. E o levaram para o pequeno lar que haviam construído com tanto esmero. Mais tarde, Ituchen acumulou ressentimentos e insatisfações contra o casal, porque eles eram completamente diferentes das famílias ricas que ele via na televisão. Ele acreditava que era por serem pobres que ele era intimidado na escola, mas ele não odiava aqueles que o intimidavam e isolavam, pelo contrário, depositava toda a culpa. Tudo atribuído aos pais adotivos que a criaram com dedicação, questionando-os sobre por que a adotaram se eram tão pobres. Se eles só podiam lhe proporcionar o básico para viver, não deveriam ter tentado adotar uma criança, embora o casal tenha ficado com o coração partido. Eles não desistiram e trabalharam ainda mais duro para pagar seus estudos, até o ensino médio. Ela sofreu um acidente de carro e transmigrou para este mundo, tornando-se órfã novamente, e decidiu que nesta vida precisava entrar em uma família rica e poderosa. Por isso, aos 6 anos, fugiu do orfanato. E então conheceu Gu Nianxi, que acabará de escapar de sequestradores. Ela era seu trampolim para ascender de classe social. Como sua primeira presa, visada desde os 6 anos, ela naturalmente não permitiria que ninguém mais a tocasse. Parei o que estava fazendo. Virei o rosto para olhar para Ituchen, que acabará de me chamar de sem vergonha e me ignorava como se eu não existisse. É justamente por conhecer suas ações que não acredito na premissa de bondade e inocência que o livro lhe atribui, mesmo que o autor lhe tenha dado muitos motivos, como sofrer bullying por isso querer estar no topo ou mentir por querer uma vida melhor, fazendo com que suas maldades pareçam justificáveis. Mas isso não deveria ser razão para ela desafiar repetidamente os limites morais, praticar bullying ou até ferir outras pessoas. Ninguém é obrigado a ser um trampolim para a sua felicidade, e eu também não serei. Você está tão desconfiada de mim. Não é só porque tem medo de perder a presa que quase capturou? Desde a nossa primeira reunião, Ituchen teve a intenção de me deixar enjoado, o que decretou que não poderíamos conviver amigavelmente. Mas agora eu sou o filho da melhor amiga da mãe de Gu, o jovem mestre da família Mu. Não só compatível com Gu Nianxi, mas também com a mãe dela tentando nos unir a todo custo. Como Ituchen não ficaria em alerta? Lavei suavemente a espuma das mãos e disse com desleixo que, já que me chamam de sem vergonha, por que eu não deveria ser totalmente sem vergonha e ir imediatamente pedir para minha madrinha marcar o noivado? Afinal, sua irmã Nianxi obedece à madrinha. Embora eu não vá fazer isso de verdade, fico feliz em dar um susto nela. Ituchen estava prestes a xingar, mas pareceu ouvir algo. De repente se acalmou, fechou os olhos por um momento e, com uma voz sombria, disse para o meu rosto: esqueça as intenções com a irmã Nianxi. Ela disse há 6 anos que sempre te veria apenas como um irmão mais novo. Se você tiver outras intenções, não me culpe por ser implacável. Dito isso, ela lavou a espuma das mãos com força, lançou-me um olhar fulminante e foi embora. Jurou secretamente que, se quisesse, teria inúmeras formas de fazer com que eu perdesse até o posto de jovem mestre da família Mu. Olhei para Ituchen, que saiu após fazer ameaças tão arrogantes quanto vazias, e suspirei com desamparo. Sistema, que petulância dela! Embora eu tenha sido enviado para a cadeia por ela no final da história. Isso só aconteceu depois que ela conquistou muitas conexões. Falar tão alto agora não condiz com a imagem de florzinha inocente e traiçoeira que ela tinha na vida anterior. O sistema não me respondeu, porque detectou uma flutuação de energia familiar em Ituchen. Embora fraca, ela existe. Aproveitei o tempo em que ela me ameaçava para realizar um escaneamento avançado de corpo inteiro nela. Finalmente descobri a origem daquela sensação estranha. Anfitrião, fiz uma descoberta. Eu estava segurando os utensílios de cozinha limpos, pronto para voltar ao acampamento. De repente, ouvi o tom de voz raramente sério do sistema. Apertei os objetos em minhas mãos e perguntei nervoso: o que aconteceu? O sistema pausou por um momento e disse: existe um sistema de nível baixo no corpo de Ituchen. À noite, os alunos, satisfeitos após comer e beber, estavam reunidos ao redor da fogueira, rindo e conversando. Sentei-me silenciosamente ao lado de Rejunkai enquanto pensava no que o sistema disse hoje. Essa conversa me deixou um pouco confuso. Sistema, você tem certeza? Ituchen também tem um sistema? No livro original, isso não foi mencionado do início ao fim. O sistema suspirou. Sim, tenho certeza. O sistema nela é um dos produtos fracassados criados pelo Departamento de Pesquisa anos atrás. Normalmente, o trabalho de um sistema é ajudar o anfitrião a completar várias tarefas para realizar trocas. Mas esse tipo de sistema no corpo dela não possui pensamento complexo,
funcionando mais como uma loja, permitindo apenas que o anfitrião troque itens de que precisa. Após terminar de falar, o sistema olhou para mim, que estava perdido em pensamentos profundos, e continuou: o que me intriga agora é que esse tipo de sistema deveria ter sido destruído pela administração há muito tempo. Não deveria ter sobrado nenhum, mas o sistema dela não apenas não foi destruído, como encontrou um anfitrião. Ele suspeita que o sistema tenha desenvolvido padrões básicos de pensamento e, após fugir da administração, encontrou um anfitrião por conta própria. Ao ouvir isso, tive uma suposição aproximada. No início, fiquei surpreso porque isso não era pouca coisa, mas nunca foi mencionado no original. Isso me pegou de surpresa. Agora, refletindo sobre o enredo, se todos os eventos ocorridos se basearam no fato de Ito Shen possuir um sistema, então algumas ações confusas da protagonista feminina fazem sentido. Ela era apenas uma órfã de um orfanato. Então por que sabia tantas informações sobre famílias poderosas e influentes? Por que ela me procurou com precisão no dia da matrícula, logo após meu retorno ao país? Por que ela fugiu do orfanato exatamente naquele dia, há 6 anos? E ainda conseguiu encontrar Guanyanshi, que tinha acabado de escapar das mãos dos sequestradores. Era um aviso do sistema. Mas, sistema. Por que sinto que a capacidade daquele sistema é muito maior que a sua? Eu só consegui saber de muitas coisas porque li aquele romance, podendo inferir a direção de alguns eventos, mas o sistema dela não sabia nada. E ainda assim a guiou para entender as relações entre as famílias poderosas e encontrar Guanyanshi, que estava sequestrada, usando-a como ponto de ruptura. Muitas incoerências na trama provavelmente foram resolvidas usando itens trocados na loja do sistema. Em comparação, a maior habilidade do meu sistema parece ser funcionar como um GPS. Ah, sim, e aquele pacote de iniciante cujo propósito ainda é desconhecido. Sorriso falso JPG. O sistema riu secamente e se defendeu. Eu sou um sistema sério, tudo se baseia em causa e efeito e na conservação de energia. Como eu vou te ajudar a trocar se você não me deu nada? Fiquei atordoado. Então como ele conseguia usar o sistema para obter tantas coisas? O sistema ponderou por um momento e disse: não sei como ele faz transações com o sistema. Mas o primeiro sistema cuja pesquisa falhou na administração exige que o hospedeiro pague com a própria vida para trocar por itens. Diante da barraca particular da protagonista, Liu Huyan estava sentada desleixadamente no chão, olhando para a fogueira ardente à sua frente com olhos vazios. Disse que está entediada. O que podemos jogar? Liu Huyan balançou a cabeça de forma misteriosa. Tirou um caderno e um novelo de lã da bolsa e disse que um jogo de verdade não se limita a uma forma específica de existência. Você vai saber quando chegarmos lá. Hehe. Shen Yan olhou para as duas coisas. E também não conseguiu adivinhar o que Liu Huyan pretendia jogar, mas isso não mudou sua vontade de se juntar à diversão, certo? Conte comigo, de qualquer forma não tenho nada para fazer. Dito isto, ele levantou a mão direita e puxou. Leng Qingyu, que lia ao lado, pare de ler, Qingyu, você vai estragar seus olhos de tanto olhar para esse livro. Leng Qingyu olhou para o braço apoiado em seu ombro, suspirou e fechou o livro silenciosamente. Ele sabia que não conseguiria mais ler, vendo que eles já tinham decidido, sabia que o arrastariam mesmo que ele não quisesse ir. O grupo arrumou a fogueira e se levantou para caminhar em direção à barraca de Mujie. Mal tinham ido longe quando foram vistos por Ito Shen, que estava acampado nas proximidades. Ao ver os 4, ele arrumou a roupa e aproximou-se para perguntar: para onde a irmã Nianxi está indo? Guanyanshi respondeu simplesmente que estava entediada e pretendia procurar Mujie para jogar e passar o tempo. Ito Shen ficou atordoado por um momento e, após pensar bem, pediu: as 4 pessoas do nosso grupo também estão entediadas, podemos ir juntos. Ao lado, Liu Huyan fez uma careta. Ela não tinha uma boa impressão de Ito Shen, além de ele ter incriminado Mujie da última vez, de acordo com o que as vozes interiores de Mujie revelaram. Ele poderia ser o principal culpado por provocar uma briga entre ela e sua irmã no futuro. Por outro lado, embora Shen Yan não demonstrasse, ele pensava algo semelhante e não queria que ele fosse junto. Olhando para Guanyanshi, que pensava em como recusar. Liu Huyan estava prestes a recusar diretamente por ela, quando viu um rapaz do grupo de Ito Shen voltando. Aquele rapaz, ao ver o grupo de 4 de Guanyanshi, teve um brilho nos olhos e então, olhando para ela de forma bajuladora, disse: ah, Shen, entendi por que você parou de falar e saiu correndo. Então era porque você viu sua irmã Nianxi. Dito isto, ele olhou para os dois com um sorriso ambíguo. Ao ouvir a provocação, Ito Shen corou:
Lançou-lhe um olhar fulminante e fingiu timidez ao lançar um olhar furtivo para Gunyangshi. Gunyangshi franziu a testa e disse ao rapaz: talvez eu tenha entendido errado, mas espero que você não use. Olhando para nós com um olhar que gera mal-entendidos. O rosto de Ito Shen empalideceu instantaneamente, e ele disse forçadamente para aquele garoto: Liu Siki é minha irmã, não pense besteiras. Liu Siki, Gunyangshi e os outros ficaram atônitos. Parece que o meu alvo de problemas não tem nada de especial. Liu Huoyan e as outras trocaram olhares. Engoliu as palavras que pretendia dizer para recusar Ito Shen. Gunyangshi sabia o que eles pensavam e, então, disse suavemente: não façam mais esse tipo de brincadeira, não é bom para ninguém. Liu Siki olhou para a pessoa à frente, que estava com a cabeça baixa e em silêncio. Certo, eu entendi errado, desculpe. Gunyangshi assentiu e aproveitou para aceitar o pedido de Ito Shen de irem juntos. Liu Siki e Ito Shen puxaram alegremente os dois rapazes que restavam, e o grupo seguiu em direção à minha barraca. Eu ainda estava discutindo com o sistema sobre o que aconteceu hoje, quando de repente vi o grupo principal caminhando em minha direção e achei que algo tinha acontecido. Na verdade, eles estavam apenas entediados e vieram para jogar, ao ver o garoto ligeiramente familiar ao lado de Ito Shen. Estreitei os olhos e aceitei o convite de Liu Huoyan. Claro que sim. Nós também estamos entediados. Liu Siki, Liu Siki, você me deu um trabalhão para encontrar. Os 12 integrantes dos 3 grupos sentaram-se um a um ao redor da fogueira. Liu Huoyan tirou um caderno e um fio de lã. E começou a explicar o jogo. Como os jogos de tabuleiro com regras complexas são difíceis de replicar, vamos jogar um simples de dizer o contrário do que se pensa, ponto. Dito isso, ela usou papéis que já havia escrito previamente como cartas, e cada pessoa tirou 2. Usando o fio de lã, prenderam as cartas na testa. A carta continha uma palavra ou ação específica, e a pessoa não sabia o que estava na própria testa. No entanto, era possível ver as palavras dos outros, podendo usar o diálogo para induzi-los a dizer a palavra em suas próprias testas ou realizar a ação correspondente. Assim que alguém o fizesse, aquela carta perdia validade e era substituída pela próxima. Quem ficasse sem cartas era eliminado. Todos assentiram indicando que entenderam e, sob a liderança de Liu Huoyan, todos embaralharam as cartas, cada um tirou 2 e escolheu aleatoriamente uma delas para prender na testa. Depois de prender minha carta, comecei a observar as cartas dos outros. Gunyangshi, dizer agradável. Leng Qingyu, recusar alguém. Liu Huoyan, exibir um sorriso de escárnio. Shen Yan, bater palmas. Rejunkai, apresentar um número. Gao Wao, dizer ir para casa. Nieze, recusar apresentar um número. Ito Shen disse: não faz sentido ficarmos parados assim. Ele deu o primeiro passo. Não seja assim, é só conversar naturalmente. Terminada a frase, ele exibiu para Liu Huoyan. Com um sorriso radiante, o coração de Liu Huoyan deu um salto e, instintivamente, ela me devolveu um sorriso ensolarado, exibindo um canino adorável. Está bem, Liu Huoyan. Troque a carta, eu disse friamente, e ela ficou com uma cara de confusão total. As pessoas ao redor caíram na risada ao ver a iniciadora do jogo sofrer uma troca de carta logo no início. Ela tirou a placa da testa com os dizeres, feia e sorrindo com os dentes à mostra, e suspirou. Esse maldito charme masculino. Por que não consigo controlar os cantos da boca? Shen Yan olhou para ela, frustrada. Por que eu fico meio boba com um sorriso meu? Suspirando, Liu Huoyan lançou-me um olhar ressentido. E trocou pela última carta. Após o ocorrido, todos foram relaxando gradualmente, conversando enquanto preparavam armadilhas uns para os outros. Nieze olhou para as cartas na minha testa e na de Rejunkai e teve uma ideia. Perguntou naturalmente: alguém tem algum hobby ou talento especial? Tentando descobrir as cartas dos outros. Acrescentou misteriosamente: eu não tenho nenhum talento especial, gosto de ler romances de detetive e aventura. Shen Yan também entrou na conversa com um ar de mistério. Talento especial? Meu violino não é ruim. É uma pena que as condições sejam limitadas, senão eu poderia tocar uma música para vocês. Gunyangshi, como se estivesse assistindo a uma peça, sugeriu. Que tal se alguém apresentar um pequeno número para animar o ambiente? Ito Shen apoiou. Pode ser, eu obedeço a irmã Nianshi. Em seguida, Gunyangshi virou-se para Nieze. Sorriu e disse: então, comece por você. Nieze ficou surpreso. Não deveríamos ser eu e Rejunkai? Será que ele estava com medo de ser muito direto ao me usar como trampolim? Ele pensou um pouco e recusou. Não tenho nenhum talento, esqueça. Rejunkai é muito bom na dança. Seria melhor ele apresentar algo.
Era exatamente o que Gu Nianxi queria. Ela riu. Troque a carta. Essa sua também já era. Liu Huyan mal podia esperar para enfrentar sua primeira penalidade. Niese percebeu que tinha caído na própria armadilha, pegou a carta para olhar. Recusou-se a se apresentar, mas não esperava que ainda assim se prejudicaria. Suspirou. E, impotente, trocou pela segunda carta. Pensando na armadilha que Niese começou e não terminou, olhando para a placa na testa de He Junkai, escrita apresentar um número, não quis perder a chance. Embora aquilo fosse para armar para o Niese. Mas irmão He Junkai, você não pode realmente apresentar algo? Eu ainda não te vi dançando. Olhei para He Junkai com uma expressão de pena. Ele, é claro, percebeu minhas segundas intenções e provavelmente adivinhou a carta que tinha em mãos. No entanto, ele não se importou em me puxar junto para a enrascada. Claro que pode, mas você terá que cantar para me acompanhar. Senão, seria muito monótono se eu dançasse sozinho. Vendo que o objetivo foi alcançado, aceitei alegremente. Era verdade que eu estava armando uma armadilha, mas também era verdade que eu queria vê-lo dançar, apesar das condições limitadas. Mas ver um pouquinho que fosse já valia a pena. Caminhei com He Junkai até o espaço vazio e, de lado, perguntei a ele: qual música você quer? Não conheço muitas, não sou muito familiarizado com as músicas deste mundo. Na minha cabeça, só havia canções da minha vida passada. He Junkai não se importou muito, cante qualquer uma. Como sou impaciente, fiquei ali parado e cantei uma música que eu costumava gostar. Para minha surpresa, assim que comecei a primeira frase, todos arregalaram os olhos, olhando-me com espanto, enquanto He Junkai dançava livremente ao som da minha voz. Os espectadores ao meu lado ficaram em silêncio, imersos na atmosfera, e os colegas que faziam barulho ao redor das barracas também silenciaram as brincadeiras e começaram a se aproximar. Quando a última nota desapareceu, He Junkai parou seus passos de dança com leveza, e o mundo mergulhou em silêncio. Momentos depois, a multidão reunida explodiu em aplausos e vivas fervorosos. Naquele instante, minha voz não apenas tocou o coração de cada um, como também se tornou, para Gu Nianxi e os outros, uma memória profunda. Quando a multidão se dispersou, He Junkai e eu voltamos aos nossos lugares originais. Meu Deus, He Junkai, você dança muito bem. Irmão Mu, você canta incrivelmente bem. Gao Ao estava tão emocionado que seu rosto ficou vermelho. Ele realmente gostou da nossa apresentação. Gu Nianxi também achou que brilháramos. Irmão Mu, você canta muito bem, mas acho que nunca ouvi essa música antes. Aquela melodia era totalmente nova para ela. Balancei a cabeça, fingindo desdém. Essa música é uma composição original de outra pessoa, claro que vocês nunca ouviram. Mas isso não é importante agora. O importante é que irmã Nianxi, Shen Yan, He Junkai e Xu Shen, vocês todos precisam trocar de cartas. Enquanto eu cantava, não me esqueci de observar se vocês estavam trapaceando, e agora eu peguei vocês no flagra. Os 4 trocaram as cartas de bom grado, mas minha alegria não durou nem 2 segundos. Liu Huyan disse: Irmão Mu, você também trapaceou. Fiquei paralisado por um momento. Não pode ser, né? Tirei a carta que estava sobre a minha cabeça. Ao ver o cartão escrito cantar, olhei hesitante para He Junkai. Então é isso, você quer que eu finja que foi de propósito? Depois que todos trocaram o segundo cartão, começaram a mirar naqueles que ainda não tinham trocado. Lin Yi notou o cartão ir para casa na testa de Gao Ao. Começou a cavar uma armadilha. Ah, faz apenas um dia que saí e já sinto falta dos meus pais. Ouvindo as palavras de Lin Yi, Gao Ao também disse em voz baixa: eu também sinto falta da minha avó. Liu Huyan perguntou curiosa: você mora com sua avó? Gao Ao assentiu. Com os braços abraçando os joelhos, ele descreveu sua família. Meus pais morreram em um acidente há 3 anos, e fui criado pela minha avó. Ela não tem boa saúde, mas ainda assim juntou dinheiro de todo lugar para me deixar estudar. Costumo catar recicláveis com ela. Trabalhei em bicos para concluir os estudos e agora fui aprovado na Academia Pluto, que isentou a maior parte das mensalidades e me deu uma bolsa. Não preciso me preocupar com dinheiro por enquanto e ela pode descansar bem, mas só de pensar nela sozinha em casa, eu ainda fico um pouco preocupado. Liu Huyan ficou atonita e pediu desculpas de forma constrangida. Desculpe, não foi minha intenção tocar em um assunto doloroso. Gao Ao balançou a cabeça. Não tem problema, já passou. Agora ainda tenho minha avó ao meu lado. Vou cuidar bem dela no futuro. Mas, parece que você cometeu uma falta.
Os outros, que originalmente estavam hesitantes por causa dos sentimentos de Gao Ao, tinham decidido poupar Liu Huyan, mas não esperavam que o próprio Gao Ao apontasse isso. Liu Huyan tornou-se a primeira pessoa eliminada. Todos riram ao ver a expressão distorcida dela, apenas eu olhei fixamente para Gao Ao, com o coração parecendo ser apertado por um par de mãos invisíveis. Que tipo de sofrimento teria passado Gao Ao, que tanto amava a avó, para ser capaz de deixá-la sozinha e saltar do terraço? Como se meu pensamento pudesse ser ouvido, Xinyan olhou para Gao Ao com uma expressão complexa. O que afinal aconteceu? Para levar uma pessoa tão forte ao suicídio? Eu quase não conseguia respirar devido àquela pressão, lembrando de alguns detalhes da obra original. Gao Ao era muito introvertido, mas também muito corajoso. Por causa da avó e dos amigos, ele suportou tudo sozinho para não envolvê-los. Gao Ao suportou dia após dia os abusos de Liu Siqi, mas também coletava secretamente evidências dos crimes de Liu Siqi e seu grupo, encontrando aqueles que haviam sido intimidados por ela. Alguns desenvolveram depressão, outros ficaram desfigurados e outros ainda foram espancados até ficarem incapacitados. Cada caso era um pecado de Liu Siqi. Gao Ao reuniu todas as provas e foi até a delegacia denunciar, achando que finalmente poderia se livrar de tudo. Mas o que ele viu foi um substituto enviado por Liu Siqi para assumir a culpa, e viu o olhar sombrio de Liu Siqi. Ele sabia o que o aguardava a seguir. Ele desistiu, sentindo que era um inútil que não podia fazer nada, e só pôde saltar do terraço segurando as provas do crime. Usando sua vida como moeda de troca para levar Liu Siqi à ruína total. Respirei fundo várias vezes. Só então consegui me acalmar. O sistema, observando meus batimentos cardíacos instáveis, pareceu preocupado. Hospedeiro, você está bem? Balancei a cabeça. Estou bem. O fato de Gao Ao não ter conseguido não significa que eu não conseguirei. O apoio de Liu Siqi não é algo que Gao Ao consiga abalar, mas para um figurante descartável como eu, a história é diferente. Plano traçado. Eu não vi os olhares chocados do grupo principal voltados para mim, apenas olhei para Gao Ao e perguntei gentilmente se ele e Nies eram colegas do ensino fundamental. Parece que vocês são bem íntimos. Gao Ao e Nies trocaram olhares e responderam sorrindo. Sim, somos amigos há muito tempo. Foi o irmão Zé quem me sugeriu vir para Plutão. Assenti, com razão. Nies ficou mentalmente instável depois de saber de tudo o que aconteceu com Gao Ao. Deve ter sido a culpa que o trouxe para Plutão. Mas ele não conseguiu protegê-lo, o que resultou em sua morte trágica. Lancei um olhar para Liu Siqi, que parecia inofensiva. Disse fingindo despreocupação, que pena que passei anos fora, as pessoas na internet não são muito confiáveis. Cuidado para não ser enganado, Rejunkai também lembrou com preocupação, não confie neles levianamente. Mesmo que marquem um encontro, seja cauteloso. Se não houver outro jeito, eu irei com você. Fingi não me importar, não vai acontecer nada, ele é um garoto muito adorável. Apenas. Niesa perguntou confuso, apenas o quê? Senti que ele esteve muito infeliz há algum tempo, ele não me contou o motivo, e eu até pensei em ir à escola dele visitá-lo. Parece que se chama Escola Secundária Peikai, todos conhecem essa escola, e Liu Siqi até estudou lá. Ele disse entusiasmado, essa é a minha antiga escola, qual é o nome do seu amigo virtual? Talvez eu o conheça. O nome dele é Kiao Kiao, você conhece. Liu Siqi achou o nome familiar, mas não conseguiu se lembrar, parecia conhecido, mas não se recordava claramente. Disse sorrindo que não havia problema, que era impossível conhecer todo mundo. Mas, no meu íntimo, soltei uma risada fria. Esquecer até mesmo as pessoas que você praticou bullying é algo inacreditável. Liu Siqi, Liu Siqi, você é uma decepção total. De repente, lembrando-me de algo, continuei. Ele até me recomendou um filme uma vez, chamado O Dragão Enjaulado. Vocês já viram? Querem ir assistir juntos nas férias? Perguntou Gao Ao, confuso. O Dragão Enjaulado é novo? Nunca ouvi falar. Lancei um olhar. Liu Siqi respondeu sorrindo. Gao Ao, vocês não viram? Claro que é aquele filme sobre bullying escolar, não é? Todos ficaram atordoados e me perguntaram confuso. Sobre bullying escolar. Existe esse filme? Eles vasculharam a mente por um bom tempo, tanto entre os lançamentos recentes quanto os antigos. Parece que ninguém encontrou o nome do filme. E baixinho em pensamento, esse filme foi inventado por mim, claro que vocês nunca ouviram falar. O grupo de protagonistas, que consegue ouvir meus pensamentos, sentiu-se sem palavras. Você nos faz parecer tão estúpidos. Então todos se sentaram ali, impotentes, para ouvir minhas baboseiras. Continuei dizendo,
Claro que existe, embora eu não tenha assistido. Mas a Kiao Xiao discutiu o enredo dele comigo. Gao Ao, com a curiosidade despertada, perguntou, que enredo é esse? Ao ouvi-lo perguntar, fiz uma expressão de quem está tentando lembrar e comecei a narrar a história inventada lentamente. A história começa com um garotinho que se transfere para uma nova escola, pronto para começar uma vida nova. Mas, por ser bonito e popular entre as garotas, ele acaba despertando a inveja de um veterano do último ano. O veterano, não suportando o garoto, começa a liderar um grupo para intimidá-lo. Liu Siqi sentiu que algo estava errado com a história. Por que soava tão familiar? Aquele veterano era detestável, além de esconder ratos mortos na mesa do garoto. Meias sujas e fedorentas, escrever insultos por toda a parte e, de vez em quando, levar seus capangas para espancá-lo. Imaginei a cena e fiquei rangendo os dentes de raiva. E não parava por aí. O veterano ainda encontrou uma mulher para atrair o garoto para uma armadilha, expondo tudo para a escola inteira depois. No final, o garoto não só foi expulso da escola, como também foi renegado pelos pais. Liu Siqi teve o coração acelerado ao visualizar aquelas imagens, ficando com o rosto pálido e depois avermelhado. Ao lado, Gao Ao e os outros franziram a testa com indignação. Que tipo de escória é esse veterano? Isso é longe demais. Continuei a contar. O veterano acabou recebendo o castigo que merecia. Ele achava que poderia ficar impune para sempre, mas a justiça nunca falha. Gu Nianxi e os outros, observando minha série de ações contra Liu Siqi, começaram a suspeitar do que eu havia revelado mentalmente sobre o futuro suicídio de Gao Ao. Gao Ao e Lin Yi, sem entender nada, olhavam para mim com cara de confusos. Limpei a garganta e continuei. Pessoas que praticam bullying escolar são realmente repugnantes, insultos verbais, agressões físicas, ameaças e intimidações. Essas ações causam traumas psicológicos graves em outras pessoas, chegando a levar ao desejo de suicídio. Pensei no destino de Gao Ao, no futuro de Kiao Xiao, no rosto desfigurado de Zhang Yongyi, na perna amputada de Fang Xiu, e nas incontáveis cicatrizes e dores em seus corpos, e sussurrei. Será que eles não têm medo de sonhar à noite com as almas dos outros vindo se vingar? Eles conseguem dormir à noite? Olhei fixamente para Liu Siqi e perguntei mentalmente. Liu Siqi, e você? Consegue dormir à noite? Sonha com a Kiao Xiao abraçando as suas pernas e pedindo socorro? Sonha com Gao Ao exigindo vingança, apertando seu pescoço com as mãos ensanguentadas? Por fim, olhei para essa agressora escolar e disse friamente, eles certamente terão um fim terrível. Apreciei a expressão de Liu Siqi por um momento. Ao vê-la mudar de um tom lívido para palidez, perguntei suavemente, você acha que estou certo? Liu Siqi não se deu por vencida e pensou consigo mesma, você é quem vai para o inferno. Liu Siqi levantou-se. Soltou secamente uma frase, estou cansada, não quero mais brincar. E então correu de volta para a sua própria barraca. Os presentes observaram surpresos a sua fuga repentina. Ito Shen e os outros entreolharam-se, vendo Liu Siqi fugir desesperada. Senti-me muito mais aliviado por tê-la intimidado com sucesso. Virei a cabeça e olhei para Gao Ao e os outros, que exibiam expressões preocupadas. Finalmente, soltei uma risada relaxada, acariciei suavemente a cabeça de Gao Ao e silenciei-me internamente. Nesta vida, não deixarei que você morra. Tanto você quanto Niese viverão bem sob a luz do sol e terão um futuro brilhante e glorioso. Ao ver o olhar surpreso de Gao Ao, não disse mais nada, apenas ergui os olhos e olhei para o grupo de protagonistas, que também me observava com preocupação. Sorri de forma audaciosa e desinibida, e também não deixarei que vocês cheguem ao final fragmentado que estava destinado originalmente. Embora eu tenha dito isso, quando terminei o exercício do segundo dia, eu mal conseguia respirar. O treino do segundo dia, embora não tenha passado metade do tempo dentro de veículos como o primeiro, foi uma caminhada exaustiva de um dia inteiro. Depois de montar a barraca no novo local de acampamento, senti-me exausto e comi o jantar em um estado de torpor. Tomei banho e deitei-me na barraca, fechei os olhos sem dizer quase nenhuma palavra. Entre o sonho e a vigília, comecei a pensar em como derrotar imediatamente Ito Shen e Liu Siqi, e na possibilidade de pular direto para o final da história. O sistema ignorou os pensamentos perigosos que surgiram na minha mente e apenas me ajudou a ajustar suavemente a ponta do cobertor. Disse suavemente, boa noite, Mumu. No terceiro dia de treino, fui acordado pelo apito novamente, sentei-me lentamente como um zumbi, com os olhos turvos, esperando que a consciência voltasse. Rejunkai acordou mais rápido do que eu,
apenas sentado ao lado esperando pacientemente que eu despertasse, enquanto examinava meu rosto entediado. Ele sempre diz que sou bonito, especialmente aqueles olhos grandes, que parecem duas estrelas brilhantes. Isso faz com que ele se sinta atraído involuntariamente. Lentamente, finalmente despertei e fiquei atordoado ao ver Rejunkai me encarando. Então sorri e disse, "Bom dia, Junkai." Ele respondeu gentilmente, "Bom dia, o tempo está realmente bom hoje." O instrutor reorganizou rapidamente a equipe para iniciar o treino de hoje, sob um sol escaldante. Eu e Rejunkai terminamos rapidamente de nos lavar e ficamos na fila esperando o instrutor passar as instruções, enquanto Shenshu organizava o grupo. Preparando-nos para o último dia de caminhada, hoje seguiremos para a base de treinamento militar universitário para iniciar 4 dias de treino militar. Agora, mantenham-se perto do grupo principal e sigam em direção à base, subindo a trilha da montanha mais uma vez sob o sol. Talvez devido aos 2 dias anteriores de exercício, ganhei um pouco de energia interna, olhando para a base que parecia estar ao alcance das mãos. Meus olhos brilhavam. Finalmente nos livraríamos da caminhada. Se continuássemos andando, minhas pernas iriam parar de funcionar. Comemos biscoitos comprimidos no almoço e, finalmente, antes do pôr do sol, o batalhão de estudantes da Academia Pluto entrou pelos portões da base de treinamento militar universitário. Este local é uma área importante de treinamento do exército, geralmente situada em regiões remotas, distante da cidade e das áreas residenciais para garantir que o treinamento transcorra com segurança e eficácia, permitindo que os alunos passem por treinamentos árduos e orientação profissional. Adaptando-se melhor ao ambiente de guerra e melhorando as capacidades de combate, o local é visto como uma base de treinamento militar universitário exemplar. Projetada para imitar bases reais, ela é aberta a estudantes de várias universidades ou escolas militares para a realização de treinos militares. Após entrarem na base, os alunos da Pluto ficaram maravilhados com as instalações, diversos campos de treinamento, como o estande de tiro, campos de treinamento tático, áreas de condicionamento físico, campos de batalha simulados e muito mais estavam disponíveis, proporcionando aos alunos uma experiência de treinamento completa. Shenshu guiou o grupo apresentando as instalações, e depois que todos terminaram de visitar a maior parte dos edifícios, deu as ordens aos líderes de classe. Todos os líderes devem levar seus colegas aos dormitórios, organizar a distribuição das camas conforme a lista e, depois que todos estiverem instalados, podem ir ao refeitório da base para o jantar. Todos celebraram por não terem mais que dormir em barracas e seguiram para os alojamentos. Por acaso, eu e Rejunkai ficamos no mesmo quarto, mas Gao e Niese ficaram em quartos diferentes. Os 4 se despediram com relutância. O dormitório possuía beliches tradicionais, um pequeno chuveiro e banheiro. Embora simples, era muito melhor do que ter que fazer fila. Estar em um campo aberto, cumprimentei brevemente os colegas de quarto e, depois de escolher um lugar para servir de ninho temporário, eu me joguei na cama e não me movi mais. Minha energia tinha acabado. Irmão Mu, declaro aqui que ninguém consegue me tirar desta cama. Irmão Mu, vamos, hora do jantar. Ok, então, num pulo estilo carpa, levantei-me, morrendo de rir. Ninguém vai me impedir de comer, então arrastei Rejunkai direto para o refeitório da base, que estava no horário de pico. Já havia muitas pessoas amontoadas, escolhi um balcão qualquer para pegar a comida, mas infelizmente não cheguei a testemunhar a técnica ancestral de tremer a concha da tia do refeitório. Ao terminar de pegar a comida e procurar um lugar para sentar, vi Gao acenando para nós no meio da multidão. Caminhei até os lugares vazios à frente dele e de Niese, e nós 4 começamos a comer enquanto saboreávamos o tofu com carne moída. Enquanto os ouvia conversar fiado, a comida estava com um gosto mediano, mas, pelo menos, não tive que fazer. À minha frente, Niese comia e, de repente, deu um suspiro de dor devido à temperatura da tigela. É uma pena que desta vez não fiquemos no mesmo dormitório, nem vai dar para conversar à noite. Gao também assentiu. Embora tenhamos conhecido muita gente durante o treinamento militar, ainda nos sentimos mais à vontade uns com os outros. Mesmo que no dormitório também haja rostos conhecidos. Ainda é um pouco constrangedor. Eu não me importava, está tudo bem. Depois do treino, nem sei se teremos forças para falar. Tomei um gole de sopa quente com elegância e apertei os olhos, satisfeito. A essa altura, todos estarão tão exaustos que vão cair na cama e dormir. E pode ser que, passados 4 dias, você nem se lembre do rosto de quem dorme no beliche de cima. Os outros 3 ficaram sem palavras. Com argumentos lógicos, era impossível refutar. Depois do jantar,
Eu e Rejunkai demos uma volta antes de retornar ao dormitório para descansar. Ao abrirmos a porta, as 6 pessoas no quarto olharam para nós ao mesmo tempo. Como 2 grupos estavam misturados, eles naturalmente se dividiram em 2 campos. 4 da turma 1 e nós 2 da turma 2. Eu estava prestes a cumprimentar, quando, inesperadamente, aqueles 4 se viraram com indiferença, o que fez minhas palavras morrerem na garganta. O que aconteceu? Olhei para eles e vi claramente um brilho de aversão nos olhos de um dos rapazes, que revirou os olhos e continuou a conversa, deixando claro que não éramos bem-vindos. Então, Shenmen e Shenpan, da turma 2, nos puxaram para perto. Não liguem para eles, são os malucos. Aquele rapaz se levantou imediatamente. Quem você está chamando de maluco? Shenmen retrucou sem rodeios. Quem respondeu é quem eu chamei. O rapaz chutou o banco e avançou para brigar, mas foi contido pelos outros. Não seja impulsivo. Fang Kun, lutar aqui vai te fazer levar uma advertência. Fang Kun se debatia furioso, tentando desesperadamente se soltar das restrições. Por fim, após muita insistência, ele nos lançou um olhar fulminante e saiu com o pessoal da turma 1. Só então tive tempo de perguntar a Shenmen o que havia acontecido. Quem diria, ele se jogou na cama, dizendo indignado, eles estavam falando mal de vocês agora há pouco. Eu fiquei pasmo. Eu nem conheço ele, o que foi que eu fiz? Rejunkai também estava confuso. Shenpan explicou. Quando chegamos, estava todo mundo conversando normalmente. De repente o Fang Kun começou com um papo furado dizendo: vocês conhecem o Mu Jie? Ele é um amante que se intrometeu na relação dos outros. Nós congelamos. Ao perguntarem por que ele dizia aquilo, Shenmen continuou. Ele disse que Ito Shen e Guanianxi eram um casal. Mas que você, aproveitando-se de ser amigo de infância, se intrometeu e ainda forçou a mãe da Guanianxi a marcar o noivado de vocês, e ainda disse que você trai as pessoas com 2 ao mesmo tempo. Envolveu-se com Shen Yan, os 2 fazendo coisas impróprias no bosque. Estou sem palavras. Isso não é o que Fang Kun inventou sobre Ito Shen no livro original? Mas desta vez virou sobre mim. Jun Kai e Shen Yan não têm nada a ver um com o outro. Que mal ele poderia dizer do Jun Kai? Esse Shenpan tem uma língua muito solta. Ele disse, Rejun Kai passa o dia todo com você, sempre cercado por um monte de garotas, não parece ser flor que se cheire. Olhei para Rejun Kai e disse, impotente, Jun Kai, sinto muito. Parece que fui prejudicado por sua causa. Rejun Kai balançou a cabeça, não tem problema. A culpa é dele, não sua. Como esperado. No dia seguinte, durante a aula de teoria militar, senti o olhar de desprezo da maioria das pessoas. Aquele é o Mu Jie? Como ele parece tão inofensivo, sendo tão sem vergonha? Ito Shen e Guanianxi estão tão bem, ele tem que se meter no meio. Pois é. Ito Shen entrou como o primeiro aluno bolsista e está com Guanianxi, e ele força Guanianxi a ficar noiva. Que ultraje! Será que Mu Jie até pagou alguém para ameaçar Ito Shen? Aquele dia eu vi Ito Shen chorando escondido. Ele ainda fingiu estar sorrindo e disse que estava bem. Que trágico, né? E não é só isso. Ouvi dizer que Mu Jie também está enrolando a Shen Yan. Ouvindo essas discussões, olhei para o céu sem palavras. Como isso escalou para ataques pessoais? Estou rindo muito. Guanianxi, Shen Yan e os outros tinham acabado de chegar e, ao ouvir essas palavras, ficaram furiosos, prontos para avançar e explicar. No entanto, sacudi o cabelo e caminhei a passos largos em direção àqueles que falavam mais alto e perguntei, o quê? Eu sou tão insuportável assim? Não só me meti no relacionamento dos outros, como ameacei ele e ainda estou ficando com 2 ao mesmo tempo. Perguntei ansiosamente, meu Deus, você poderia me mostrar as provas? Eu nem me lembro de ter feito essas coisas. A pessoa ficou assustada com a minha abordagem repentina e gaguejou em resposta. Não, eu não tenho provas. Senti pena. Sem provas, mas falou com tanta convicção que eu até pensei que você tivesse visto com os próprios olhos. A pessoa ao lado, insistindo, disse, todo mundo diz isso, seria mentira. Eu também perdi a memória? Todo mundo viu eu intimidar alguém? Só eu, o envolvido, que não sei. Meu Deus, eu perdi a memória ou viajei no tempo? Não pode ser. Tenho que procurar um instrutor para denunciar à polícia. Eles certamente conseguirão investigar. Vamos lá. Saí apressado para procurar um instrutor e denunciar. As pessoas que tinham acabado de espalhar os boatos ficaram em pânico e me seguraram. Vocês querem que eu chame a polícia? Pois é, já que todos vocês me viram fazendo algo errado. Como só eu não sei, certamente preciso chamar a polícia. Afinal,
Quem faz algo errado tem que ir para a cadeia. Vocês não acham? Caso eu tenha realmente cometido essa canalice, então preciso me entregar. Tentei explicar ao máximo, de qualquer forma, se eu tivesse feito, que me detivessem. Se eu não fiz, então que detenham vocês, certo? Aquelas pessoas entraram em pânico. Balançaram a cabeça rapidamente. Não, nós não vimos nada. Não sabemos de nada. Aquelas palavras foram o que Fang Kun ouviu de Ito Shen. Não temos nada a ver com isso. Exato, nós só estávamos curiosos. Não sabemos de nada. Fiz uma cara de lamento. Vocês realmente não sabem de nada? Eu realmente não fiz nada? Eles responderam em coro. Não, não, você não fez nada. Foi tudo Ito Shen e Fang Kun que nos fizeram entender errado. É isso mesmo. Fiz um bico. Tudo bem então, se vocês me virem fazendo algo errado. Devem me avisar, eu certamente irei me entregar. Todos assentiram. Sim, sim, o que você disser está dito, vá logo embora. Voltei para o meu lugar com uma expressão de insatisfação, que sem graça. O grupo dos protagonistas olhava para minha atuação, boquiabertos. Apenas perguntei confuso, o que houve? Eles desviaram o olhar em uníssono. Nada, é apenas a sensação de que todas as minhas preocupações foram em vão. Embora eu já tivesse feito aquelas pessoas que espalhavam fofocas se calarem, Gu Nianxi, ao ver a expressão sombria de Ito Shen, ainda decidiu explicar para todos. As coisas que vocês dizem são infundadas, eu e Ito Shen somos apenas amigos comuns, e Mujie não fez nenhuma dessas coisas de baixo nível. Sua voz tornou-se severa, espero que não espalhem mais notícias falsas, caso contrário, se algo semelhante acontecer da próxima vez, eu não serei tão gentil quanto Mujie. Independentemente de o boato ter partido de Ito Shen, Gu Nianxi realmente sentiu a malícia dele contra mim. Ela viu claramente aquele olhar estranho de Ito Shen querendo me prejudicar. Será que ele ainda é o mesmo garoto gentil e adorável das memórias? Shen Yan, por sua vez, olhava para todos com um sorriso enigmático, dizendo levianamente. Lancei um olhar para Fang Kun, que estava estático no meio da multidão, e disse com voz fria, aqueles que estão espalhando boatos sobre a minha relação com o Mujie, venham tirar satisfações comigo. Não disparem contra pessoas inocentes. Fang Kun baixou os olhos, nervoso, com as mãos cerradas. Seu coração estava cheio de ressentimento. Por que ele? Ele claramente estava fazendo aquilo para o bem de Shen Yan. Nesse momento, o instrutor entrou e viu os alunos em um silêncio raro. O instrutor ficou confuso. Por que estas crianças estão tão quietas hoje? Após o término da aula teórica, fomos levados ao campo de tiro para experimentar uma aula de tiro real. O local estava vazio. Ao longe, os alvos estavam fincados nos montes de terra, e na linha de tiro havia 50 ou 60 fuzis semiautomáticos. Ouvimos as instruções do instrutor. Mira com cuidado no alvo a 100 metros. Deng, clang. 5 tiros disparados, senti fortemente o recuo da arma. E o meu coração estava entusiasmado com aquele som. Tocar no cabo, ainda um pouco quente. Relembrando a emoção do disparo, fez-me sentir que, no segundo seguinte, eu poderia carregar a arma e enfrentar bandidos, mas as palavras frias e impiedosas do instrutor destruíram o meu delírio. Mujie, 3 tiros fora do alvo, 1 tiro no 8 e 1 tiro no 5. Um total de 13 pontos. Pensei, impotente, seu demônio, vou te dar uma chance. Venha você mesmo para a mira da minha arma. 3 dias de treinamento passaram silenciosamente, embora eu não estivesse exausto a ponto de cair na cama todos os dias. Estava quase lá, pelo menos não tive que me dar ao trabalho de olhar para a cara de Fang Kun e dos outros. Na manhã do último dia, o sol estava brilhando e o tempo estava bom. Todos os alunos estavam prontos para a avaliação final. Assim que terminasse, poderíamos voltar para a escola. Foi só quando o instrutor-chefe anunciou que o treinamento havia acabado que relaxei. Estava exausto. Todos os alunos pensaram que, ao terminar o treinamento militar e voltar para casa, estariam extremamente empolgados, mas a realidade foi que, no ônibus, todos dormiram profundamente. Só quando o professor Tan Shui nos acordou, dizendo com um sorriso que havíamos chegado à escola, é que tivemos a sensação real de ter voltado. Tan Shui fez uma pequena reunião, lembrando que as aulas começariam oficialmente em 3 dias e que, nessa altura, os alunos dos 3 anos voltariam à escola para estudar. Quando chegou a hora, ele nos liberou para ir para casa. Ao sair, vi que o pessoal da turma ao lado também tinha sido liberado. E várias pessoas, ao me verem, baixaram a cabeça subconscientemente e se afastaram. Caminhei calmamente e devagar em direção ao portão da escola. Fang Kun caminhava no final do grupo.
encarando com ódio as minhas costas enquanto eu ia embora, mordendo os lábios até deixar marcas de dentes, enquanto o garoto ao lado consolava atenciosamente. Não se preocupe, no mês que vem é o 70º aniversário dos avós de Shen, o Muja certamente irá. Resolveremos isso lá. Nesse exato momento, uma voz confusa surgiu subitamente atrás deles. Irmão Mu, por que você voltou? Fang Kun e aquele rapaz ficaram paralisados, e apenas ao passar por Fang Kun ele deixou uma frase. Não provoque o irmão Mu novamente, ou não me culpe por ser indelicado. O rapaz estava prestes a explodir, mas, lembrando-se de algo, olhou cautelosamente ao redor, e só depois de confirmar que eu não estava lá, sentiu-se aliviado para continuar cochichando com Fang Kun. Ele estava realmente com medo de que eu o levasse à delegacia. Após o fim do treinamento militar, tive 3 dias de folga. E embora quisesse descansar bem em casa, depois de 2 dias parado, não consegui mais ficar sentado. Coincidindo com o fim de semana, chamei Rejunkai para irmos ao shopping. Desde que transmigrei, só tive o início das aulas e o treinamento militar. Fazia tantos dias que eu ainda não tinha explorado a área ao redor, então, aproveitando a folga, decidi experimentar a vida de um capitalista. Marcamos de nos encontrar na porta do shopping pela manhã. E assim que desci do meu carro, vi-o descendo de um Maybach à frente. Fui até ele e o cumprimentei calorosamente. Então, cada um com 2 guarda-costas, entramos juntos naquele shopping de dezenas de andares, com o cartão Black que a mãe dele lhe deu. Experimentei a arrogância de comprar sem precisar olhar o preço, que sensação boa! Então, ao entrar em uma loja de luxo de alto padrão, o sistema me avisou de repente, anfitrião. Preste atenção naquele casal ao lado da vitrine à sua direita. Meus passos pararam levemente, ao virar a cabeça, vi um casal da minha idade cochichando em frente à vitrine, discutindo qual modelo de relógio era mais bonito. Confuso, meu olhar permaneceu por alguns segundos no rosto daquela garota, como se eu visse nela traços de Shen Yan. Será que ela é aquela filha ilegítima da família Shen? Shen Lan, a meia-irmã de Shen Yan? O sistema disse. Sim, o que está ao lado dela é seu namorado, Jian Wen. Na obra original, esse casal só deveria aparecer no banquete de aniversário do velho Shen daqui a 10 dias. Não esperava que, por um capricho de passear no shopping hoje, os encontrássemos antes do tempo. A garota herdou a aparência do pai e da mãe Shen e até que era bonita. Mas o brilho insidioso em seus olhos causava desconforto. Antes que eu pudesse desviar o olhar, Shen Lan percebeu que alguém a encarava. Levantou os olhos e nossos olhares se cruzaram. Ambos ficamos atordoados por um momento, mas eu fui o primeiro a me recuperar. Sorri educadamente e desviei o olhar. Mal sabia eu que Shen Lan nos observava fixamente, a mim e a Rejunkai, regozijando-se em seu íntimo. Pois ela sabia que nós, da família Mu e da família He, éramos filhos de famílias influentes, e qualquer um de nós seria muito melhor do que o Jian Wen, da família de novos ricos, que estava ao seu lado. Nesse momento, Jian Wen arrancou de repente um relógio cravejado de diamantes da minha mão, pedindo para a loja comprá-lo para ele. Porra, que loucura esse cara está fazendo! Shen Lan apressou-se a pegar no relógio para me devolver, mas Jian Wen insistiu em criar um escândalo, deixando Shen Lan impotente. Ela só pôde repreendê-lo em voz baixa. Isto foi o que o jovem mestre Mu viu primeiro. Como podes roubar as coisas dos outros? Fiz uma expressão de confusão. Conheces-me? Shen Lan sorriu, tentando ser agradável. Claro, quem não ouviu falar da família Mu? Admiro muito teu pai. Por isso, já tinha ouvido falar do filho mais velho da família Mu. Ela não parava de me elogiar, acrescentando que era filha de Zhao Yatin. Ri-me por dentro, a filha de uma amante que levou a esposa original à morte, delirando com a ideia de tomar o lugar alheio. Será que ela se considera mesmo uma filha da família Shen? Então, fingi não entender e perguntei a Rejunkai. A família Shen não tem apenas uma filha chamada Shen Yan? Ela sorriu, entrando no jogo. A tua memória está correta. A filha da família Shen chama-se Shen Yan. Ao ver isto, Shen Lan não demonstrou qualquer irritação. Respondeu com um sorriso, Shen Yan é a minha meia-irmã por parte de pai, e como não participo frequentemente nas relações públicas da família Shen, é normal que não me conheças. Assenti como se tivesse entendido, mas não aceitei o relógio, dizendo antes. Quanto a este relógio, se o teu namorado gosta dele, dá-lhe. Eu só queria experimentá-lo. Vou ver outros modelos. Tentei dar uma saída honrosa a Jian Wei, mas ele não valorizou nem um pouco. Sempre que eu escolhia um modelo, ele roubava, e nem a Shen Lan conseguia impedi-lo. Ri-me de irritação, já que ele quer assim, que não me culpe.
Ignorei as provocações de Jian Wen e virei-me diretamente para o assistente de vendas, perguntando se me poderia mostrar os modelos exclusivos para clientes VIP. O assistente de vendas mostrou-se contente e apressou-se a levar-nos para a sala VIP, pedindo que trouxessem os artigos de luxo. Acessórios masculinos caríssimos foram postos à minha disposição. Ao ver isto, Jian Wen também quis avançar, mas Shen Lan impediu-o dizendo: "Não arranjes problemas, estas coisas VIP não são para o teu alcance." Mas ele não lhe deu ouvidos. Entrou diretamente atrás de mim na sala VIP. Parece que hoje ele está decidido a desafiar-me até ao fim. Olhando para ele, com a cara cheia de desafio, escolhi sem rodeios vários acessórios de valor incalculável, pensando comigo mesmo como sou bondoso. Só escolhi alguns, para, de certa forma, lhe deixar uma porta de saída. Como esperado, ao ver o que escolhi, ele mandou o assistente de vendas embrulhar tudo sem hesitar. O assistente de vendas estava entusiasmado, mas olhava para nós com alguma dificuldade. Estes produtos equivaliam a um mês de faturação, mas era óbvio que estas pessoas estavam em conflito aberto. Ele teve que dizer com cautela: "Desculpe, esses itens já foram escolhidos pelo jovem mestre Mu. Por que não olha outros modelos?" Jian Wen disse, furioso: "Como assim? Eu só posso ficar com o que ele não quer? Eu nem paguei ainda." Vendo-o tão impaciente, eu disse hipocritamente: "Já que o jovem mestre Jian gosta tanto dessas coisas, eu deveria ceder para você. Mas estes itens não são baratos. Você já considerou isso?" Shen Lan também o aconselhou: "Com sua mesada, você não consegue comprar esses artigos de luxo." Embora Jian Wen seja filho de um novo rico, ele normalmente não gasta tanto dinheiro de uma só vez em artigos de luxo. Shen Lan zombou internamente. Se ele ainda não fosse útil, ela já teria terminado com ele. Ao ouvi-la me apoiar no conselho, ele ficou ainda mais furioso, disse que podia pagar e imediatamente pediu ao vendedor para embalar tudo. O vendedor, feliz, fez uma reverência e foi embalar os itens, enquanto eu, olhando para sua expressão triunfante, perguntei com um sorriso: "A mesada do jovem mestre Jian é realmente suficiente?" O rosto dele mudou, inventou uma desculpa para atender o telefone e correu para um canto, pedindo 20 milhões ao pai. Ao retornar, ele pagou com arrogância, e eu, ao ver aquilo, ri com desdém. Perguntei se queriam continuar olhando. "Não vamos mais comprar, estou exausto de tanto andar." Então ele puxou Shen Lan para ir embora. Mas Shen Lan não respondeu. Em vez disso, pediu nosso contato, dizendo: "O encontro é o destino, vamos trocar contatos." Ao ver a namorada pedindo contato, Jian Wen, com raiva, deixou-a para trás e foi embora sozinho. Eu gentilmente o avisei que o namorado tinha ido embora, e ela me respondeu: "Ele é muito mimado, não levem a mal, vou lá acalmá-lo daqui a pouco." Para ver que tipo de armação ela estava fazendo, tanto eu quanto Rejunkai demos a ela nossos contatos. Ela se despediu triunfante e foi atrás de Jian Wen, pensando consigo mesma: "Não há pressa em descartar esse idiota do Jian Wen depois de usá-lo." Ela alcançou Jian Wen, que estava emburrado, e ele virou o rosto sem falar com ela. Então ela o acariciou e disse: "Não tenho outras intenções. Por que pediu contato? É só para me aproximar deles. Você sabe que sou uma filha ilegítima. Ninguém me conhece e ninguém me respeita, apenas você está disposto a ficar comigo." Ela então continuou: "O banquete de aniversário do meu avô está chegando. Se eu conseguir uma boa relação com as famílias deles, meu avô e minha mãe talvez me notem um pouco mais." Ao ouvir essas palavras, o coração de Jian Wei amoleceu, e ele relutantemente acreditou nela desta vez. Vendo que o tinha acalmado, Shen Lan relaxou naturalmente, abraçou-o e disse que só o amara nesta vida. Jian Wei fez um biquinho presunçoso e disse: "Vou acreditar em você mais uma vez, a contragosto." Alerta cancelado. Shen Lan jogou-se suavemente nos braços dele e disse: "Obrigada por acreditar em mim, meu bem, obrigada por me amar." No entanto, ela pensava consigo mesma: "Já que meu bem me ama tanto, sacrificar um pouco por mim. Ele não se importaria, não é?" Os olhos de Shen Lan foram cobertos por uma sombra.